Salve, minha gente! Tudo em ordem por aí? Quanto tempo aí que a gente não se fala, não se vê? Episódio número 15 do Tudo Vira Podcast. Obrigado desde já, Alexandre, ali na técnica conosco, Dagobertão na produção executiva da coisa e eu aqui, Angelão Félix, na comunicação. Você que está acompanhando o nosso canal aí pelo YouTube, divulga pra gente, deixa lá o seu like, a sua opinião, o seu comentário. Divulgue para nós aí o canal para a gente poder expandir cada vez mais o nosso trabalho. E quem está acompanhando já sabe, a gente tem várias vivências aqui, nós denominamos de vivências, né? Mais uma vivência musical, mais um cenário musical aqui da nossa cidade, que graças a Deus ela é privilegiada e rica em músicos talentosos, produtores musicais talentosos também. E já passou por aqui Quinta Avenida, Babilônia, Doce Veneno, Vinil 78 e hoje conosco banda Próxima Parada com meu amigo de algumas décadas aí, né? Ronaldo Batista. Algumas, né? Guitarrista, agora disse que parou, jogou a guitarra pro colo do filho. O cara é fã de Santana, do Dire Straits. Cada vez que eu ouço Sultans of Swing, duas músicas eu lembro desse cara, Sultans of Swing e Californication do Red Hot Chili Peppers. Cada vez que eu ouço, vem o Ronaldo na minha memória. O Dagoberto já tá derrubando caneca ali, tá fazendo uma arte das boas. E vou entrar em cena, e não quebrou as canecas. Derrubou caneca. Derrubei a caneca. Aqui, ó, que bonitinho agora, ó. Tá vendo aí, ó? Não tinha. As coisas aqui estão começando a ficar devagarzinho, tá ficando bacana aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, tudo no podcast. Ronaldo Batista, filho do saudoso pastor Jonas, que marcou a história aí na cidade. Marcou bastante. Ô, Anjo, o que tem a ver pastor com a música? Tem alguma coisa a ver, pô? Os pastores, as igrejas pentecostais, aí, as igrejas evangélicas, elas mexem muito com música. E acho que durante o nosso bate-papo aqui, o Ronaldo vai contar alguma coisa aí, de onde derivou essa paixão dele pela música. Acho que tem alguma coisa a ver lá no fundo, ou não, né, com o saudoso pai aí que ministrou por vários anos e foi uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Ronaldo, bem-vindo aqui no Tudo Vira Podcast. Obrigado por ter aceito o convite. Quando eu convidei, já aceitou de pronto, não teve frescura. Aliás, não é peculiar do Ronaldo ter frescura com nada. O Ronaldo é um cara, uma das coisas que eu admiro do Ronaldo. Ou é ou não é. Ó, posso, não posso, quero, não quero. Não fica, depois eu te respondo, vou pensar. Não, o Ronaldo já bate pronto. Eu vou. E o convite foi no semáforo, né? Você lembra? Foi no semáforo. Gostou o carro. Isso foi legal, né? Eu encostei, ele veio e e aí, beleza? Tal? Hoje, irmão, tá barbudo. Você aceita participar do podcast? Aceito. Vambora, né? Vambora. Tamo aqui. Né? E aí, Ronaldo, fala um pouquinho, pra quem ainda não conhece você, da sua história, sua biografia pessoal mesmo. Daqui a pouco vamos falar do Próxima Parada, como começou essa história toda aí. E ó, cara, eu já falei isso pra você várias vezes lá fora, e vou falar aqui dentro de novo. Eu tiro o chapéu pra você. Okay. Porque hoje em dia, o cara ter a coragem que você tem de investir em banda de baile é uma coisa muito sagaz, cara, porque os bailes estão acabando, vamos dizer assim. Nós somos baileiros, né? Vivemos a época áurea dos bailes, tá cada dia mais escasso, e você vai na contramão, cara. Então tem que tirar o chapéu e assim, enaltecer, porque se não é caras como você, como o Buru lá da Free Band, o próprio Wagner da Doce Veneno por aqui, e outros aí, muitos poucos, o cenário de baile já teria acabado,
né? Sim. Então, vocês são persistentes e eu sei que você investe pesado no negócio aí. Cezinha do Quinta Avenida também, que já passou aqui, né? Enfim, eu tiro o chapéu pra vocês, cara. E você mais ainda, porque você começou a investir nisso daí bem na hora que a coisa começou a ficar escassa. O Cezinha já tá aí décadas, o Rogério tá décadas, o Wagner tá décadas, o Bruno tá décadas. Eu falo como cabeça da coisa ali, o cara que vai ali atrás. Você chegou num momento que muitos já estavam parando. E você tá aí persistindo. Parabéns, cara. Então, tira o chapéu mesmo. Então fala um pouquinho pra gente da tua história aí. Eu comecei a estudar música. Eu já vou na água, viu, gente? Trabalhar. Pela influência até mesmo do meu pai mesmo, né? Do meu finado pai, que está comigo até hoje na minha mente. Eu falei que o Sr. Jonas tinha participação nisso aí? Porque meu pai, ele tinha a igrejinha dele lá, eu tinha 8 anos e não tinha ninguém que tocava na igreja dele. Aí ele falou pra mim, você vai aprender a tocar violão. E eu comecei a ter aula com o professor José Antônio, que até encontrei ele uns tempos atrás lá no shopping, bem velhinho já. E eu comecei a fazer aula de violão clássico. Eu vejo os violões aqui e me remete ao passado, assim, né? Violão clássico, violão no meio da festa, daquele jeito. Fiz 8 meses de aula com o professor José Antônio, aprendi as músicas da igreja e comecei a tocar na igreja. Aí meu pai falou assim, agora você não precisa mais ter aula. Eu falei, não, eu quero. Não, agora você não precisa mais, você já sabe tocar. Ou seja, eu atingi o objetivo que ele queria, né? Mas não que eu queria. Sim, aí. Então, essa onda de ir na contramão das coisas já começou ali, né? Com 8, 9 anos de idade. Porque eu fui na contramão do meu pai e insisti no negócio para querer aprender a tocar mais, aprender a estudar mais. Aí, cortando um pouco do caminho, né, da história, senão ela fica muito longa também. Eu comecei a estudar guitarra depois de um tempo, desenvolvi um pouco na guitarra, tive um professor excelente, que é o cara que, para mim, ele é meu mestre na música até hoje, que é o Fernando Izé. Que eu tiro o chapéu para ele, assim, fora a pessoa dele, a musicalidade dele é algo incontestável, você conhece, você sabe do que eu estou falando, né? Sim, Zé é formidável. Isso. Aí eu comecei a trabalhar com música. Aliás, vou trazer o Zé aqui, cara. Sim, merecido. Comecei a trabalhar com música profissionalmente, eu fui tocar na banda Beco. Dourado. Já extinta, isso, lá de Paulinho, Dourado. Julinho, Exatamente. amigos. Lepito. Grandes amigos. Fui tocar com eles lá, toquei um período. Aí surgiu o convite aqui do Rogério, da banda Babilônia. Trabalhei com ele um bom período, aprendi muita coisa com o Rogério também. Hoje a gente está um pouco distante, mas eu tenho muito respeito por ele, muito respeito pela história dele, pela banda dele. Porque ali foi a minha principal escola. Babilônia acho que foi um grande laboratório para Sim. muita gente aqui em São Carlos, né? Citei isso daí pro Rogério aqui. Foi o início de tudo para mim ali, né? A minha passagem pela banda Beco foi muito curta, mas ali na Babilônia foi mais intensa, vamos falar assim, né? Depois eu trabalhei com dupla sertaneja, fui tocar sertaneja também, mas o meu sonho sempre foi ter a minha banda. Sempre foi ter a minha banda, né? Foi quando em 2002 eu conheci a Simone. Eu vinha vindo de uma separação de casamento, ela também. E a gente falou assim, vamos juntar nossas desgraças. E vamos começar a trabalhar. Ela cantava, eu tocava e a gente começou fazendo barzinho. Mas o barzinho nunca foi a minha praia. Eu fiz por um período, a gente se apresentou barzinho, apresentou Sesc, nada contra o músico do bar. Muito respeito por eles também, mas a minha praia sempre foi o baile. Que foi o que eu aprendi a fazer, né? O baile é uma escola, né, cara? Então, uma faculdade musical. Que muita gente não respeita de certa forma, Não. né? Tem muita gente que subestima, né, o baile. Exatamente. Principalmente o músico baileiro, né? O músico baileiro. O cara do MPB acha que o baile é ruim, o cara do baile acha que o MPB é ruim e fica essa briga. Não, eu gosto de tudo, né? Do sertanejo, do samba, tudo. Sendo música, pra mim tá ótimo. Mas o baile te traz um pouco de tudo isso, né? É uma mistureba. Porque você tem que agradar Você se todo torna, mundo, né? você se torna um cara... como é que a gente fala? Nossa, hoje tá me fugindo as palavras. Será que eu tô ficando com Alzheimer, gente? Que coisa maluca, rapaz. Você se torna um coringa, vamos por essa palavra, não é bem isso que eu queria falar, mas é um coringa que faz de tudo um pouco. O baileiro tem essa vantagem.
Né? E o legal de fazer isso na guitarra é que você tem que fazer violão, você tem que fazer solo, você tem que fazer baixo, tem que fazer tudo na guitarra, né? Então. Então você aprende muito, né? Até uma época que eu fui estudar com o maestro Zé Carlos, que era dos originais do samba, lá em Descalvado, o pai do Rafa, do Tiago Adorno, que estão lá em Ribeirão Preto hoje, são muito bem. Eu fui estudar com ele. Quando eu cheguei na sala de aula para estudar com ele, ele parou, eu cheguei atrasado para variar, né? Com o meu violãozinho debaixo do braço. Ele parou na porta e falou assim: ó, a partir de hoje não quero ninguém me encher no saco, quem tiver dúvida pergunta pro Ronaldo, que ele é baileiro, ele sabe responder. Olha aí. Eu falei: pô, Zé, valeu. Ah. Então foi essa, de uma maneira mais resumida, né, a história, né? E a próxima parada surgiu nesse período em 2002 com a Simone, foi ela que deu o nome. Então, de onde ela derivou esse nome? Foi assim, um marketing mesmo? Não, foi muito engraçado, assim, foi uma coisa assim de momento, porque... Que é uma coisa que não é que a gente vai pôr nem nada, foi mais ou menos assim. Não, a gente passou no lugar para fechar a nossa primeira data, assim, né, eu e ela. Ah, tô até vendo. Aí a data... Foi aqui foi em tal lugar, tal. Aí um olhou pro outro, próxima parada, mais ou menos assim. Não, aí perguntaram pra ela, como é que chama? Ela falou assim, põe próxima parada. Ah, foi de supetão. Foi de supetão, assim, né? E ela colocou, aí ficou próxima parada, depois virou trio próxima parada, que veio um baterista trabalhar com a gente, que é o Rafa, o filho do maestro Zé Carlos. Depois veio o Kiko, que o Rafa foi embora para Ribeirão, começou a desenvolver a vida dele lá em Ribeirão. Sim. Aí só que aí um período começou a ficar muito maçante o trabalho, né? Porque a gente trabalhava de quarta-feira a domingo, sempre, né? Aí eu cheguei pra ela, falei, eu chamo ela de nega, né? Falei: nega, eu gosto de fazer baile. Vamos partir para esse ramo? A gente começa a investir na banda, precisa ter som, precisa ter iluminação, precisa ter transporte. E ela abraçou a ideia junto comigo. Que legal, hein? Ela abraçou mesmo junto comigo, isso. E só registrar, Simone só não está aqui conosco, pode falar? Pode falar, claro. Simone só não está aqui junto conosco porque está cuidando da mãezinha que está dodói. Senão seria uma honra tê-la aqui conosco também, mas vamos fazer o seguinte, mais pra frente a gente faz uma segunda parte e sim, ela vem solo aqui. Isso. E a gente faz com ela também. Isso. Tá bom? Ótimo, ela vai adorar. Fala pra ela que vai adorar. Ficar preparada que eu vou convidá-la também. Pode deixar. E aí a gente foi investindo, fomos comprando as coisas devagar, né? Então a gente trabalhava para comprar. Eu lembro a primeira compra que eu fiz, eu comprei um PAzinho pequeno assim, comprei um pouquinho de luz, uma mesa de som. Comprou onde, São Paulo? Não, aqui na Trama, no Elvio, né? Ah, tá. Porque já não tá mais entre a gente também. Eu lembro que eu cheguei lá, na Palavra, eu sempre fui cliente deles, né? E o Punk, o Punk que me vendeu... Histórico Punk. Ele queria fazer um boleto mensal em 10 vezes pra mim, né? Eu falei: não, Punk, eu trabalho toda semana, eu te pago por semana. Ele me fez 40 boletos pra eu pagar o primeiro som que a gente teve. Toda semana ela pagava. Era um boleto. De boleto semanal. R$100 e poucos reais. Eu já vi boleto mensal, mas boleto semanal é a primeira vez que eu ouço. A impressora até fritou, de tanto que imprimiu o boleto lá pra mim. E quando eu paguei o último boleto, eu cheguei lá com o pacote de boleto e falei assim pra ele: ó, presente pra vocês. Tudo pago, né? Que legal. E nessa brincadeira, esse ano completa 23 anos que a gente está trabalhando, né? Olha aí, começou ali com um sonzinho, com uma pequena iluminação. Gente, quem não conhece, tô de braço cruzado, se soubessem o frio que tá hoje, eu não gosto, mas vocês desculpem aí do outro lado. Hoje você é uma potência, vamos dizer assim, em vista do que você está contando aí. Sim. Dos boletos semanais, né? Tem um ônibus bacana, tem uma estrutura de som e luz muito de extrema qualidade, tem painel de LED, sim, né? Ou seja, montou uma mega produção aí para uma banda de baile, que é mais que uma banda de baile, é uma banda show baile. Isso. Né? Porque afinal de contas você vai mais ou menos na linha do marrom, né? Isso. É uma banda show, então tem toda essa produção de som, de luz, e tem também guarda-roupa, né? Figurino. Então para cada tipo, cada estilo musical ali é um figurino,
né, diferente. Sempre atualizando essas da coisas. linha principalmente a linha de frente, né? Cantores, cantora, dançarinos, né? Isso. Quantas pessoas no palco hoje? No palco? Hoje, deixa eu ver, guitarra, baixo, bateria, teclado, 2 guitarras? 2 guitarras, meu filho. 8, 9, 10. São 10 pessoas no palco e dependendo o trabalho eu levo mais 2 bailarinas. Mais 2 bailarinas que ficam 12 pessoas no palco. Aí, mais equipe técnica e motorista, vai pra quanto isso aí? 20 pessoas? 20, 22 pessoas aí. Vocês estão pensando que é fácil? Não é fácil não, cara. Ainda mais em banda. Vocês não têm ideia do que é trabalhar em 20 e poucas pessoas. É um trampo do caramba. E 22 pessoas ali que cada uma pensa de um jeito. E ele tem que administrar tudo isso aí. Chicote na mão. Não, mas é complicado. Graças a Deus o pessoal é muito gente boa. Hoje, assim, a formação que a gente tá hoje... Tá bem família. Teve grandes pessoas que passaram na banda, assim. Mas a formação que a gente tem hoje é a que tá mais persistindo, assim. E eu posso falar que é uma das melhores que a gente tem. Que bom. Legal. Uma das melhores formações que a gente tem hoje, assim. A gente vai fazer carnaval... Eu chego pro pessoal, a gente fica lá no hotel e tal. Pessoal, tal hora no palco. Faltando 10 minutos, eu olho, já tá todo mundo lá esperando. Isso é ótimo. Equipe, isso é ótimo. Ó, eu preciso disso, aquilo. Eu olho, já tá as garrafinhas de água tudo no ponto, o pessoal ali parado esperando, um ajudando o camarim, outro fazendo outra coisa. Então não tem do que reclamar. Tudo reloginho. Tudo reloginho. Isso é legal, hein? E é raro, hein? É. Muito raro. Tudo reloginho. Então você tá sabendo como conduzir isso aí. Se tem alguma mágica aí sua. Porque é difícil, cara. Não é impossível, mas é difícil. Cara, eu acho que isso, cara, vem muito de você respeitar a pessoa e também adquirir o respeito da pessoa, sabe? Porque você sabe que respeito, consideração, você não exige. Você adquire isso da pessoa. Conquista, né? Você sabe o respeito que eu tenho pela sua pessoa. Você não precisou pedir pra eu te respeitar. Você concorda? Sim. Você não precisou pedir isso e eu te respeito. Muito, porque você adquiriu isso de mim e vice-versa, sabe? Então, quando você trabalha com muita gente, você tem que adquirir de que forma que é isso? Respeitando a pessoa. E tem uma coisa, né, Ronaldo? Cultural em banda, sei que nós somos praticamente da mesma época, acho que eu estou um pouquinho na sua frente aí, eu estou com 55, né? Então, acho que talvez pouca diferença aí na sua Amanhã eu faço 51, viu? Então, amanhã? Amanhã. Opa, o churrasco já está preparado. Já mandei matar uns pardal lá. Mas, então, a gente é praticamente da mesma época. Mas, infelizmente, tinha uma cultura, uma época entre músicos, de diferenciar músico e equipe técnica. De tratar, do músico tratar o cara da equipe técnica com uma certa diferença. Você deve ter visto isso. Bastante. Você não fazia isso que eu sei. Não, nunca Não, fiz. Então, mas a gente viu colegas fazendo isso. Sim. E eu vejo assim, cara, eu comparo a equipe técnica de uma banda como garçom de um restaurante. Se você não tratar o cara da equipe técnica bem, a entrega que você vai fazer pro seu público depois vai ser com perdão da palavra, vai ser uma merda. Porque a gente depende dos caras. Eles são os primeiros a chegar e são os últimos a sair. Né? Então tem que estar tudo pronto para a gente poder trabalhar. São eles que montam, são eles que estão fazendo. Durante o evento, muitas vezes precisam de um hold ali para alguma coisa, para auxiliar alguma coisa ali. Uma pilha de microfone que parece nada. Só que se não tiver então, você exatamente. Se o cara não levar lá pra você, exatamente. pegar e trocar pra você, não tem. Exato, né? É isso aí mesmo. Entendeu? Então assim, você me conhece há anos, eu sempre tratei a equipe técnica da melhor maneira possível. Graças a Deus, as bandas que eu trabalhei, eu era imensamente querido pela equipe técnica. Porque eu não diferenciava. Eu abraçava os caras, eu brincava com os caras, sabe? Ali nos bastidores, dava risada junto, ia tomar uma cervejinha junto. Não tinha essa coisa de separar, não, de ficar só... Mas tem colegas que faziam isso, infelizmente. E às vezes tratava ali o cara da equipe técnica também com certo
autoritarismo. Tipo, eu sou músico, você é técnico, você é menos que eu. Acha que o técnico é funcionário dele, né? É, não trata a empresa. Né? Exato, exatamente. Né? E não, cara, da minha parte, sabe? Conversa lá com o pessoal do Buru, você tem contato direto com o Buru. Minha história lá na Free Band. Pega lá o pessoal que trabalhou em equipe técnica, se tiver. O Bororó tá lá ainda. Tá. Então, fala, Bororó, e o Angelão? Dava trabalho aqui? Como que era? Você gosta do Angelão? Não gosta do Angelão? Você vai ver, o Bororó vai dar pra você um depoimento do que qualquer cara de equipe técnica vai falar, sabe? Eu nunca tive problema com a equipe técnica. Desde o Rogério aqui na Babilônia também, quando eu trabalhei, sempre tratei os caras, porque a gente depende deles. E eu vim também uma das minhas raízes. E eu reconheço isso. É da equipe técnica, porque antes da minha banda, eu trabalhei como carregador de caixa. Então. Entendeu? Eu trabalhava com o Wagner, que era a Luxonde na época. Com o Rogério, eu carreguei caixa para ele também. Aí. Então eu fiz muito isso, eu sei como é que é. Eu sei como é. Lógico, existem pessoas e pessoas, né? Sim. Pessoas e pessoas. Então, ao longo do tempo, a gente vai peneirando, vai filtrando. E as pessoas que têm a mesma vibração que a gente acabam ficando com a gente, né? Uma vez, cara, uma coisa que foi muito marcante pra mim, sabe? Eu não tô querendo, assim, me glorificar nada disso. Mas foi muito marcante. Eu fui fazer um evento com o Buru, com a Free Band, em Brasília. No final de ano, uma confraternização de um frigorífico nós fomos fazer. Frigorífico grande lá em Brasília. Quando terminou o evento, o dono da empresa presenteou a gente com aquelas mochilas térmicas, um Tender e um Chester dentro. Mas ele presenteou só os músicos, a equipe técnica ele não deu. O pessoal da equipe técnica ficou sem nada. E ali, você sabe, tem muita gente que é extremamente humilde, paupérrima, né, com dificuldades. A gente, às vezes tem dificuldade financeira. Você imagina um cara daquele ali, muitas vezes. Sem contar a diferença de valor, né? Do cachê de um músico, do cachê de um técnico. Né? O cara tá ali trabalhando para comprar fralda pro filho dele no dia seguinte, né? Exatamente. Né? E eu falei, porra, tava chegando o Natal, né? Falei, meu, olhei assim pros caras, né? Os caras tudo chateados, cabisbaixo, né? Falei, cara do céu, coitado desses caras, bicho. Malemar, conseguir um franguinho assado lá de repente no dia de Natal, que eles vão conseguir comer, olha lá ainda, né? Peguei minha mochila, cara, dividi com dois. Ela falou, ó, um fica com o Chester, o outro fica com o Tender aí e tal. Aí o meu exemplo foi seguido por mais 2, 3 músicos ali da banda. No final, praticamente a equipe toda ali, os caras levaram alguma coisa, eu abri mão, os outros também abriram mão, sabe? Mas você vê, o próprio contratante, vamos dizer assim, já fez essa diferenciação, né? Eu acho que eu lhe daria para todos, eu não daria para ninguém se eu fosse o cara, entendeu? Tudo bem, ele é dono do negócio, mas eu, se eu fosse o empresário, eu faria dessa forma. Se eu vou dar para um, então tem que dar para todos o brinde aí, o presente. Quantas pessoas tem? 20? Vai lá, isso. Não, ele perguntou lá, quantos músicos são? São tantos. Então, entregam para cada músico. E aí, eu vi lá, você já vê na hora, né? Os caras já ficam contrariados, ficam chateados, né? O cara que ralou ali o dia inteiro pra montar, né, cara? Então, ralou, às vezes começa o evento, não deu tempo de tomar banho ainda, o cara tá ali, né? Então. O cara já pensa, pô, eu que trabalhei pra caramba pra isso aqui acontecer, não ganhei nada. Né? Então, e é desse tipo de coisa que eu ganhava, sabe? Aí tinha as situações que eu nem imaginava durante os bailes. O cara vinha me servir ali como um garçom. Às vezes nem eu percebi que estava acabando a bateria do microfone, estava acabando, ele começando a acender a luz. O cara já vinha, sem eu pedir. Já trocava ali na hora, ali, sabe? Já me servia ali instantaneamente. O cara já, pô, é o Angelão, vamos. O cara ficava de plantão ali já, pô, vê se o Angelão tá precisando. Saía perto do camarim, os caras, Anjo, você tá precisando de alguma coisa? Não, cara, tudo bem. Você não quer uma toalha, não quer nada? Eu falei, não, sossegado, tranquilo. E também nunca, sabe, foi de frescura, de ficar exigindo isso, aquilo. Não tem porquê, velho. Esse ambiente que a gente vive, né, principalmente quando viaja, assim, quando tá assim, é muito bom, né? É gostoso. É muito gostoso. A gente se lasca, a gente não dorme direito, come na hora errada, faz tudo, mas é muito bom, né? Eu não tenho mais essa coragem, então. É outra coisa que eu tiro o chapéu. Hoje,
Não dá mais. Pra mim, infelizmente, eu não tenho mais condições psicológicas e físicas até pra isso. Tô num processo de regime, você pode ver que quando você me viu a última vez tocando, tava mais inchado, deu uma boa desinchada, tô desinchando aí. Mas eu acho que o meu psicológico também, essa coisa de pegar ônibus aqui pra ir até Araraquara, que nem eu fazia, esperar o ônibus da banda me pegar lá em Araraquara, aí pegar 7, 8 horas de estrada, chegar lá, não sei quantas horas pra passar som, depois ficava esperando pra entrar no palco, 5 horas, 5 horas de baile ainda. Não, eu não faço 3 horas e meia mais ou menos. Então, quando eu parei ainda tava nas 5 horas, sem intervalo. Hoje é 3 horas e meia, no máximo 4 horas. Então, né, 5 horas de baile, aí depois tomava um banho, aí mais 1 hora, 2 horas pra sair dali, depois pegar mais não sei quantas horas de estrada de volta, chegar na rodoviária de Araraquara de repente num domingo, aí domingo tem menos ônibus pra vir embora, ficar lá com mala. Pra mim não dá. Já era. Muitas vezes eu moro ali no Santa Felícia, então eu descia ali no trevo ali do Imbaré, rasgava a pé pra casa, com mochila, velho. E na boa, feliz da vida. Nossa, tava ali. É que nem carnaval, né? Carnaval no primeiro dia tá tudo uma delícia, né? No segundo dia já tá legal, no terceiro dia... Já começa a ficar meio esquisito. No último dia não aguento mais olhar pra cara da comida no restaurante, né? Uma hora que vai falando tchau galera no final do carnaval, você já começa a ter vontade de chorar. Porque você não vê a hora de chegar o próximo. Exato, dá aquela emoção. É bem isso mesmo. Eu chorei muitos carnavais, aconteceu isso comigo, eu chorava. Chega no último dia, na hora do eu chorava tchau mesmo. galera. Gozado, vai, 4 noites, 2 matinês, né? Geralmente, 5 noites, 3 matinês. Chegava pra começar a última matinê, nossa, vamos logo acabar essa matinê, a última matinê, então um a menos ali e tal, né? Aí, terceira noite, puta, só falta 1 noite. A hora que chegava na 4ª noite, antes de subir no palco, já começava, puta, cara, vai acabar. É desse jeito mesmo. Vai acabar. Eu chorava. Tão bonito, tá acabando. Aí despedia ela, valeu gente, não sei o que, ia pro camarim, aí a gente se abraçava, os músicos e o Angelão, né? Aí teve uma vez, um cara da equipe falou, ué, você tava falando ontem, cara, que queria ir embora logo, não sei o que, agora você tá chorando. Mas é muito engraçado, por isso que eu falo assim, esse clima, esse ambiente é muito bom, né? Verdade. Só tomar uma pausa, depois tu meu nariz. Fica tranquilo. E... friozinho me dá rinite, ataca. Tem tudo isso aí. Os bastidores são gostosos, né? São interessantes, né? Tem muita coisa que rola. E assim, eu gosto de contar essas coisas aqui pra quem tava assistindo. Porque assim, quem não conhece, só imagina ver lá tudo pronto, tudo bonito. Tudo bonitinho. Não tem ideia do que acontece lá atrás. Dos perrengues que passa muitas vezes. E outra coisa mais engraçada ainda é que quem não conhece, aliás, vê no palco as meninas tudo bonita, né? Vai ver nessa hora que amanhece o dia sem maquiagem. Saindo do ônibus, né? Nossa senhora. A hora que vai sair do ônibus pra... Pensa que é o ônibus de São Jorge que tá chegando, só dragão desse. Bem por aí, viu, gente? Agora imagina pra quem tá dentro do ônibus, ele tá meio dormindo, você acorda ali, você olha ali, uia! Os odores, né? Que você mesmo do ônibus. Verdade, porque ônibus de banda geralmente não tem ar-condicionado, tá, gente? Agora os de hoje talvez até um... E as janelas são duras de abrir, né? Duras de abrir, e quando abre depois não fecha mais, aí começa a chover. Tá frio que nem hoje, assim, ônibus na estrada, aquele vento entrando dentro do ônibus. Teve uma vez, contando uma história, viajando, o dono da banda parou, eu tocava guitarra e o Sardinha cantava. Ele parou e... Banda do Neto? Oi? Foi na banda do Neto? Não, foi na Babilônia. Na Babilônia. Parou, fez o Nelsinho parar o ônibus e falou assim, Ronaldo e Sardinha, desce! Achando que era a gente que tinha feito o vapor lá dentro. E daquela vez não foi eu nem ele. Daquela vez não foi. Daquela vez. Mas geralmente era, né? Então história a gente tem bastante, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente não
não fica rico, né? Não ganha... Mas dá muita risada, mas a se vida é diverte muito boa, bastante. assim, sabe? Se você souber levar da maneira certa, né? Assim, Isso que eu falei, lá atrás, hoje pra mim já não dá mais É. essa parada, entendeu? Não consigo mais. Não sei se é porque a idade chegou e... mas acaba sendo cansativo, né? Pra mim, eu não tinha todo esse rolê que você tinha, né? Porque o ônibus sai da porta da minha casa e chega na porta da minha casa, né? E hoje também a banda não viaja mais no ônibus, só vai a equipe, a banda vai de van depois, então... E o ônibus? Tá tudo muito Bebeu? facilitado. Não, vai só a equipe no ônibus e o equipe. A equipe vai no ônibus. É. Entendi. Aí a banda vai depois, né? Tá, aí já é outra estrutura. A banda chega lá pra passar som, tudo, então... Apesar que viajar de van também é um negócio, conforme o lugar que vai... E quando vai apertado, você chega Então. com o símbolo da Mercedes no joelho, assim, né? Que fica prensado. Mercedes ou Renault, né? Fica prensado no painel. Mas é assim a vida, né? De baileiro é isso aí. Ronaldo, qual foi o baile mais marcante da próxima parada? Recente, já um pouco mais atrás, assim, o que foi, puta, hoje foi o suprassumo da nossa história aqui. Esse baile aqui é o que marcou, que inesquecível, em todos os sentidos. Que foi tudo perfect mesmo. Qual que foi? Cara, posso citar dois? Fica à Que vontade. pra mim foi perfeito, Fica à assim. vontade. Eu falei um, mas se tiver mais de um, manda ver. Foi perfeito, assim. O primeiro foi uma formatura que a gente estava fazendo no Araraquarense, que a gente ia fazer a formatura no sábado. Meu pai tinha uma empresa de usinagem, eu trabalhava com ele na empresa. E eu peguei o dedo na prensa, assim, ó, pá! Peguei, arrancou essa unha inteira e eu tinha que tocar guitarra. Putz. Aí eu liguei pro Juca, que hoje está com a gente na banda também. Juca, eu preciso que você me socorre. Me banho de repertório. Eu falei, não. O Juca é Highlander, hein? Aí eu fiz o baile com uma parte que eu conseguia fazer, tocando com 3 dedos só, né? Porque esse dedo aqui tava com uma pelota de curativo em cima, assim. E o Juca fez junto comigo esse baile. E eu recebi um elogio de uma pessoa da banda, o Napa, que não tá mais na banda também. Napa, tadinho do Napa, né? Ele chegou pra mim e falou assim: pô, Ronaldo, você com 3 dedos você fez tudo isso. Aquilo marcou pra mim, não o baile em si foi normal, sabe? Não o baile em si, mas assim, aquilo marcou pra mim, porque eu quis estar ali, eu quis fazer aquilo lá, eu não deixei... Você superou, né? Eu não deixei a peteca cair. Uma superação. Sabe? Isso daquilo. E pro músico que toca guitarra, um dedo, você sabe a diferença que faz, né? Sim. É um dente pra um cantor, né? É como faltar um dente pro cantor, Sim, né? sim. E o outro baile foi um baile que a gente fez lá no Cosmopolitano, em Cosmópolis. Um baile da Havaí muito grande que a gente fizemos uma área externa desse baile, depois a gente voltou lá para fazer mais outras apresentações. E na época o presidente do clube, ele chamou eu e minha esposa para ir lá na sala dele, na hora que terminou o baile. Foi a primeira vez que a gente foi naquele clube, em indicação do Buru. Buru é meu irmão, não tenho o que falar. Foi ele que colocou a gente lá no Cosmopolitano e eu trabalho até hoje lá. A hora que terminou, o presidente do clube chamou a gente lá na sala dele. Estava sentado onde você está, sentou eu aqui, minha esposa aqui. Ele olhou para mim e falou assim: o que vocês fizeram aqui hoje? Na época, não posso falar a brincadeira que eu ia falar agora, senão vai ficar feio, né? Mas eu só não me borrei porque não estava pronto dentro da barriga, eu tinha me borrado. Porque eu achei que tinha feito uma coisa muito grave. Aí eu falei assim para ele: mas nossa, mas que a gente errou, o que a gente fez? Ele falou assim: não, a apresentação foi fantástica. Foi fantástica. Eu só posso falar parabéns para vocês, porque eu só recebi elogio da banda. Isso é maravilhoso, né? Não tem preço, Angela. Não tem preço. Porque tem baile que a banda não vai bem, lógico, com qualquer atividade, né? Eu comparo muitas vezes banda com time de futebol. O Sim. esquema tático hoje não funcionou. Você treina, você vai lá no ensaio, esmerilha de ensaiar, no ensaio fica tudo bonitinho. Tudo perfeito no ensaio. Chega no dia de tocar, às vezes alguém ali não está numa sintonia legal, por alguma razão, e você tem que entender, você tem que ter compreensão disso, que não dá para cobrar de ninguém, que pode acontecer com você também, ou você mesmo não está legal naquele dia, e as coisas não saírem bem. Isso. Eu costumo fazer essa comparação, é igual ao time de futebol. O esquema tático hoje não deu certo. E tem dia que você treina uma coisa também, chega no dia lá, a conspiração, né, ali é tão forte, tão boa,
que acaba superando qualquer expectativa, ainda sai além daquilo que você tinha programado. Às vezes Isso. acontece. Isso que é legal também da banda de baile. Então isso foi uma coisa assim que marcou muito, assim, porque quando ele falou aquilo, eu fiquei com medo da reação, primeiro momento, não ter né? gostado. Aí ele falou tudo aquilo e tratou a gente realmente como rei dentro do clube. Depois daquilo a gente voltou, fez outro Havaí, fez 2 vezes aniversário do clube. Olha aí que bacana. Então trocou a direção e chamaram a gente de novo, sabe? Eu já tenho uma amizade com o presidente do clube que entrou agora. Uhum. Então isso foi uma coisa que marcou muito. E teve uma terceira vez também que marcou muito pra mim, assim, que pra mim foi, acho que a mais emocionante. Meu pai faleceu numa quarta-feira, a gente enterrou ele na quinta e no sábado tinha baile de formatura. E você também perdeu seu pai, né? Uhum. Você sabe a dor que é, Ixi. principalmente nos primeiros dias ali, né? Sim. E eu cheguei pra fazer, falei, puxa vida, eu tenho que fazer festa de luto. De luto fazer festa, mas não posso deixar a peteca cair. E a minha banda, o meu pessoal me abraçou naquela hora, sabe? Isso é ótimo. Até me emociona de falar. O pessoal esteve junto comigo e fizeram o melhor baile da vida deles. Isso é ótimo. O pessoal se entregou, né? Isso. Em respeito, até Entenderam. em dedicação, assim, póstuma, né? Isso. A pessoa do seu pai. Isso é ótimo. Eu vivi 2 situações assim, tá? Quando eu perdi a minha mãe, eu tava no Buru. Minha mãe nunca foi me assistir, cara. Nunca. E o baile que ela ia me assistir pela primeira vez, ali do lado de casa, você lembra quando a DPM fazia os bailes? Lembro. Eu moro ali do lado da DPM. E o Buru pegou o primeiro baile do Havaí pra fazer ali. Minha mãe foi, faltando acho que 15 dias pro baile. Minha mãe ela era cliente daquela loja Boa Compra. Comprou umas roupas bonitas lá pra ela e tal. Não falou nada na hora, assim, pra mim. Eu ia junto com ela, que ela ia comprar as roupas. Ela comprou, mas na hora não me falou nada. Chegou em casa, ela vestiu uma roupa lá, toda mega elegante. Falou, e aí, filho, o que você acha? A mãe tá bem assim? Eu falei, nossa, mãe, tá lindona. Onde a senhora vai? Toda bonita assim. Vou ter o privilégio e o prazer de assistir meu filho, que eu nunca assisti. Comprei essa roupa pra te assistir. Faltando pouco mais de 15 dias, na verdade. Pouco mais de 15... Não, 15 dias... Faltavam uns 15 dias pro baile. Isso mesmo. Faltavam 15 dias pro baile. Beleza, e eu tava eufórico. Falei, puta, minha mãe vai me assistir, cara. Minha mãe vai lá me ver. Vai ser maravilhoso. Uma semana antes do baile, o que aconteceu? Num domingo, dia 6 de fevereiro, minha mãe foi embora. A banda tocou no dia 12 de fevereiro. 12, minha mãe morreu no domingo 6, no dia 12, sábado, era o baile. Na missa de 7º dia da minha mãe. Eu tava totalmente destroçado, porque era eu e minha mãe, né? Meu pai estava fora essa época aí. Meu pai ficou longe da minha vida 24 anos. Minha mãe, que nós éramos cúmplices. Eu já era casado, tudo, mas minha mãe era minha mãe era tudo pra mim. Mãe é mãe, né? O Buru chegou pra mim e falou assim, Angelão, eu te pago o dobro do cachê. Fica na sua casa. Você não tá legal. Eu falei, eu vou fazer esse baile. Você não tá bem. Eu falei, mas eu vou fazer. Pô, bicho, aquele jeitão, né? Tô falando pra você, bicho. Fica lá, até se for um Toninho Moraes. Rapaz, você não tá legal. Vai descansar. Você é o melhor que imita ele. Perdeu sua mãe, rapaz. Onde já se viu um camarada, perdeu a mãe, vai cantar. Falei, eu vou. E fui, cara. Foi um dos melhores bailes, se não foi o melhor baile meu na Free Band. E no final, Ronaldo, pergunta pro Buru. Foi ali tudo aberto. O baile do Havaí tava lotado, cara, mas lotado. Sabe o que aconteceu no final do baile, bicho? Do nada, sabe aquelas chuvas que você não sabe de onde que vem? Aquela chuva mesmo. Não tinha como ninguém escapar. Aquilo veio, lavou, cara. Ninguém arredou o pé. Ficou todo mundo ali.
bem nas 2 últimas músicas, para encerrar o baile. E eu não sei se você acredita nessas coisas ou não, quem estiver assistindo acredita. Senti fortemente a presença da minha mãe ali. Ah, sim. Eu acredito. Senti fortemente a presença dela ali. Então essa foi uma. Eu sei que o entrevistado é você, mas eu gosto de compactuar as minhas histórias também com o convidado, né? E a segunda foi com meu pai. Meu pai morreu no dia do meu aniversário, dos meus 48 anos. Bem no dia do meu aniversário. Ele estava ali já há vários dias, estava com câncer. Minha mãe foi um infarto fulminante. Morreu que nem um passarinho. Meu pai não, meu pai sofreu uma barbaridade. Eu fiquei com ele na Santa Casa quase 70 dias. Ele completou 76 anos no dia 1º de setembro, que eu achava que nem ia chegar. Quando ele chegou pra mim, falei, putz, dentro do hospital, mas chegou. Falei, pô, velho é forte mesmo, né, tal. Cara, aí chegou o dia do meu aniversário. Foi o primeiro e único dia que eu resolvi sair um pouquinho. Falei, como é meu aniversário, eu vou dar uma descansadinha um pouquinho mais. Não ia comemorar nada, ia descansar um pouco mais. Pedi pro meu primo ficar lá com ele. Quando eu tava saindo de casa para voltar pro hospital, era 2 horas da tarde. Eu tinha ficado no hospital até 10 da manhã. Falei, eu vou para casa um pouco, eu ficava direto no hospital. Varava lá com ele. Tô indo pro hospital, o telefone tocou, ó, seu Luiz acabou de falecer. Falei, beleza, né? No dia do meu aniversário, mas tá bom. E meu pai, na véspera, ele meio que se despediu de mim. Meio não, ele se despediu, ele avisou que ele ia embora. Ele virou pra mim e falou, ó, acabou, hein? Já era, tô indo embora. Pediu perdão, aquela coisa toda, né? Foi uma extrema-unção paternal e filial ali. E aí ele falou assim pra mim, ó, vou te pedir uma coisa. E você sempre me obedeceu. Continua me obedecendo mesmo depois da minha ida. Aconteça o que acontecer, cara, você tem compromisso. Honra o seu compromisso. Não deixe de honrar por minha causa. Meu pai faleceu numa sexta-feira, que era meu aniversário. Eu tinha compromisso por dígito 3 lá em Sertãozinho. Eu deixei, liberaram o corpo do meu pai, acho que era umas 5 da tarde, 6 da tarde. Velei meu pai ali no velório até umas 8. Eu ia começar a tocar 9h30 lá, 10 horas lá em Sertãozinho. Pedi pra funerária levar o corpo do meu pai de volta pra funerária. Naquela época ainda era aqueles velórios compridos, né? Igual depois da Covid aí. Foi 2018. Fui pra Sertãozinho. Me apresentei em Sertãozinho. Voltei. Aí 6 horas da manhã no dia 7 de setembro eu levei o corpo do meu pai de volta lá, fez o velório, sepultei meu pai, ainda fui cantar depois ainda no sábado à noite. Só que sábado aí a hora que terminou, ainda mais, né? Aí eu desabei mesmo. A gente fica meio anestesiado, né? Naquele períodozinho ali, né? Que você precisa ficar, né? E os meninos também, Ângelo, vamos cancelar. Falei, não vai cancelar nada, cara. Não, o cara vai entender, pô, seu pai morreu. Eu falei, não, vamos lá. Aí cantamos lá tudo, o cara, aí os meninos não falam nada, vamos cantar, vamos fazer. Depois que terminar, aí se vocês quiserem comentar alguma coisa, comenta, mas vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. Na hora que terminou, os meninos comentaram lá com o cara, lá com o dono da casa, lá, ó, o João acabou de perder o pai dele. Como assim? Falei, o pai dele, na hora que ele voltar para São Carlos, praticamente vai sepultar o pai dele. E o cara veio aqui cantar e tal, falei, bem. O cara falou, você é louco? Você é maluco? Eu falei, por quê? Cara, você perdeu seu pai, você veio aqui, depois que você tá um pouco quieto, você tá um pouco mais, você é brincalhão, você interage pra caramba, você interagiu, mas parece que tava meio diferente sua interação hoje e tal. Eu falei, infelizmente meu pai foi embora, né, tal. E você veio aqui e falei, eu tô honrando o que meu pai pediu pra mim. Ele pediu pra que eu fizesse assim, então eu tô cumprindo com a minha palavra. As pessoas, elas veem aquele padrão de comportamento que tem que ser, né? Mas não sabem o que acontece por trás, né? Então, esse tipo de julgamento, eu acho ser muito ruim, né? Não pra gente, mas pra própria pessoa que faz isso, né? Se a pessoa está fazendo aquilo, ela tem um motivo, então deixa ela fazer, né? Mas eu lembro, quando você perdeu seu pai, foi um baque violento pra você. Foi eu lembro disso. Meu pai era uma referência pra mim, assim, fenomenal, assim. Eu tinha minhas tretas com ele, normal, tudo assim, mas a referência que ele era pra mim. Só que eu não fiquei sem pai, né? Você sabe que eu tenho outro pai aqui, né? Que é o Penha.
Ah, tá. O Penha, eu adotei ele de pai, pra Ah, porque eu lembro certinho até, o Penha participou de um podcast e a gente... O Penha veio aqui também, ele falou de você. A gente fez uma filmagem, a Márcia pediu para alguns amigos, né, fazer uma filmagem, e eu falei isso na filmagem, repito isso hoje aqui. Quando fechou a tampa do caixão do meu pai, assim, que eu peguei na alça, o Penha estava junto comigo. Pra pegar. Naquela hora eu falei assim para ele, assim, a partir de hoje você é meu pai. E ele me respeita como um filho e eu respeito ele como um pai mesmo, assim. Bom, bacana. A gente teve junto essa semana, assim, a gente tá até com alguns trabalhos juntos que nós vamos desenvolver agora. Junto com ele, um projeto que ele tem que estava meio parado, nós abraçamos para produzir isso para ele também. Você está ajudando ele lá no Carmélia, lá no projeto? Lá não, é outra coisa. É outro projeto que me é um projeto que ele tem, um projeto que, como eu não comentei nada com ele, eu não vou falar nada hoje, sabe? Tranquilo. Mas assim, a gente está apoiando, porque graças a Deus tem colocado umas coisas no meu caminho, assim, muito legal, assim, sabe? Que bom, Deus te abençoe, que continue que assim. eu nunca imaginei que eu ia fazer e que hoje eu estou fazendo, né? E que graças a Deus está dando resultado, né? Senão não teria procura, né? Então, você falou uma palavra aí, nós não somos Vanderlei Luxemburgo, né? Mas nós gostamos dos projetos. Exatamente. Então, projeto, né? O Vanderlei Luxemburgo é o nome do projeto, né? E antes da gente entrar no ar, você estava falando aí de um projeto bacana que vai rolar em agosto. Então fica à vontade, divulga aí. Vai ser dia 9 de agosto vai ter. Eu fui convidado a 9 de agosto é uma sexta-feira. Isso, véspera... Não, é o pré-véspera do Dia dos Pais. Vai ser na véspera do Dia dos Pais. Tá, dia 10. Ai, não lembro. Eu sei que vai ser dia 9, agora o dia certo eu não sei qual que é. Você sabe que vai ser dia 9, mas sabe o dia certo. Se é sexta ou se é sábado. O dia da semana. Isso. Tá. Eu fui convidado... Eu acho que é sexta, porque eu tenho um jantar do Dia dos Pais no dia 10, por isso que eu tô falando. Certo. Então, eu fui convidado para produzir um tributo ao Roupa Nova. Aí, que bacana. Um tributo Responsa, hein? Responsa bastante, sabe? E o pessoal viu o trabalho que a gente fez aqui na Festa do Clima, gostaram da parte de produção, apesar de ter sido um tempo curto, naquela correria de troca de banda, isso, aquilo, a gente não consegue mostrar 100% da efetividade do trabalho, né? Mas viram, gostaram e me convidaram para produzir esse tributo, né? Já me apresentaram algumas pessoas que vão trabalhar nele. Guarda aí as 7 chaves por enquanto, não fala quem é, para criar aquele clima de expectativa e as pessoas têm uma surpresa agradável. No Teatro La Salle vai ser. No Teatro La Salle, isso eu falo. Lugar bacana. Mega acústica ali e tudo. E mega produção de palco também, tá assim, porque como me deram liberdade para trabalhar, por confiarem no que eu faço, né? Me deram essa liberdade para trabalhar, eu coloquei as minhas exigências, né? Que são exigências coerentes, lógico, nada absurdo, não vou pedir para ter um helicóptero como no Pink Floyd, né? Descendo no palco, né? Mas eu falei, se é para fazer, então a gente quer fazer um trabalho bem legal, assim, diferenciado do que tem por aí, não menosprezando outros trabalhos que tem de tributo à Roupa Nova também, mas eu fiz questão de assistir outras coisas, né, antes de eu montar todo o esqueleto do projeto, né, para ter um negócio realmente diferenciado. Isso, porque nossa cidade merece. Nossa cidade merece. A gama de músicos bons que tem aqui, de pessoas boas, pessoas talentosas que tem, que às vezes não tem oportunidade, você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. E a nossa cidade merece um trabalho desse, merece um nome com essa grandeza. E tendo o respaldo do Teatro La Salle, né? Que é grande, La Salle, que é respeitoso. Da equipe que foi montada para trabalhar em cima desse projeto, a próxima parada Produções e Eventos que está também nesse projeto, assim, foi só, é que nem fazer um bolo com coisa boa, sabe? Tá. O leite condensado da melhor marca, a farinha da melhor marca, o resultado final vai ser excelente, né? E é isso que a gente busca, né? Qual é o risco de ter defeito? Lógico, são humanos fazendo, né? Sim. Somos humanos, mas a gente, se acontecer, vai ser por mero acaso. Não, vai dar tudo certo, vai marcar aí, né? E você sabe que você é nosso convidado, né? Obrigado. Se você quiser ir, obrigadão. é o nosso convidado. Pra gente divulgar mais aí. Isso. Tá? Mas ó, tá ouvindo aí do outro lado? Já fica, põe na agenda aí, quem curte Roupa Nova principalmente. Então o que eu posso dizer pra você que tá assistindo é o seguinte:
se é ele que está produzindo, não é porque está aqui na minha frente, não. Mas ó, pode ir que... Você foi assistir próxima parada na Festa do Clima agora que teve aí? Eu não fui assistir, mas eu vi vídeos, coisa e tal. Chique, cara. Parabéns, entregou ali uma coisa maravilhosa, bacana pra caramba. Então, agora, vindo roupa nova, cara, um tributo à roupa nova, é uma responsabilidade imensa, porque roupa nova, ele é referência para muitos baileiros e assim, pensa nos caras chato, porque é tudo reloginho, é tudo perfeitinho. Então, se o cara vai fazer um tributo, tem que também fidelizar ali no máximo. Exatamente. Né? Então, e falando de Festa do Clima, você sabe que você é nosso patrono, né? Que a primeira vez que a gente trabalhou na Festa do Clima foi por causa de você. Obrigado. Mas, de fato, né? Padrinhou a banda na Festa do Clima. Bacana. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio, né? Ele já esteve aqui conosco, esse prefeito Paulo Otomani. A gente tem as vivências, né? Sim. Entre elas tem a vivência política, que a gente chama de dedo na política. E eu aqui publicamente agradecer ao Otomani mais uma vez. Eu sou muito grato ao Otomani, que ele foi o cara que me deu a oportunidade também de poder participar ali como um co-gestor da cultura naquela ocasião. E a coisa que eu só não fui mais ainda porque eu não era o cabeça do negócio. Sim. Então eu tinha muitas limitações e mesmo ali eu briguei, né, no bom sentido, né, bastante para conseguir aquilo que eu consegui naquele. Foi o ano realizado para mim, aquela Festa do Clima. Praticamente eu produzi aquela Festa do Clima de 2014, acho que foi, né? Foi 2015 e depois nós voltamos em 2016. Foi 2015. Foi 2015. Então, eu praticamente produzi, foi isso aí mesmo, 2015. Aquilo ali, produção foi total do Angelão, cara. Tem no YouTube, a gente, até hoje lá. E eu consegui o que eu queria, que era o quê? Colocar as bandas da cidade na Festa do Clima. Porque a Festa do Clima até então punham uma ou outra atração da cidade, mas aquelas mega atrações de fora. Não menosprezando isso, mas olhando como músico da cidade, olhando os potenciais da cidade e que por algum período ali, o que está acontecendo que você está apontando para mim, meu querido? Fiz algo de errado? Não? O Alexandre estava com a mão assim apontada, falei, vai me dar um tiro daqui a pouco. Parecia que estava apontando uma arma para mim. Então, olhando tudo isso, né, o potencial, e até então estava faltando um pouco mais de oportunidade para os artistas da cidade. Sim. Eu quis fazer uma coisa ali que contemplasse o máximo de gente possível. E eu não esqueço que o dia que eu liguei para você ainda ficou meio assim, João, sei lá, viu, cara? Os caras nunca chamaram a gente, nunca ninguém falou, não, mas quem tá chamando sou eu. Sou eu que tô te chamando. Você confia em mim ou não confia, Ronaldo? Não, se é você, tudo bem, mas de repente não der alguma coisa certa, eu vou entender que não foi por sua causa. Não, eu falei, mas vai dar certo. E deu, cara, foi bacana. E o que foi bacana, que ali, você vai lembrar disso, toda a estrutura, foi a estrutura que colocavam para os grandes artistas. Serviço de camarim, o camarim com serviço de camarim para as bandas, o palco grande, o som grande para a época lá. Não dá para comparar que hoje a coisa evoluiu de 10 anos, 10, 11 anos, a coisa, né? Mas assim, para aquela ocasião, eu dei ali uma oportunidade, vamos falar, a gente comeu um contrafilézinho ali gostoso, né? Sem dúvida. E eu fiquei feliz com isso. Então eu agradeci o Otomani porque ele me deu essas oportunidades de eu poder, né? Ele era o prefeito, então ele assinou ali, me colocou no cargo e eu procurei também corresponder da melhor maneira possível. Além disso daí, foi legal, eu trouxe, durante o período que eu fiquei como corgestor ali, o menino Pedro Henrique hoje, PH, que todo mundo conhece, era um menino desconhecido. Veio ali, pediu oportunidade, apareceu o PH,
teve mais gente, cara, que eu não tô lembrando. Mas tinha um pessoal mais humilde aí de violeiros, aquele pessoalzinho que gosta de fazer a violinha no domingo ali, aqueles bem simplesinho mesmo. Dava oportunidade para essa gente, que muita gente torcia o nariz, sabe? Então foi legal isso daí, foi marcante para mim. E isso para quem tá, principalmente para quem está começando, né, é de um valor emocional tão grande para a pessoa, né, faz tão bem para a pessoa e a gente se sente bem fazendo bem para outras pessoas, né? Sim. Isso faz tão bem. E ali vocês já fizeram uma apresentação de gala também ali em 2015. Foi muito bom. Foi bonito pra caramba, né? Então, ó, naquela ocasião foram vocês. O vinil também, foi a primeira vez que entrou na prefeitura, foi na época que eu tava lá também. Só que o vinil não foi exatamente na Festa do Clima. Eu queria colocá-los na Festa do Clima. O Toninho Ribeiro, que estava na Secretaria de Emprego e Renda, porque usava a mesma estrutura, a Festa do Clima, terminava tipo dia 30 de abril, e aí eu tinha o 1º de maio, que era o Dia do Trabalhador. Então a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda usava a mesma estrutura e fazia a Festa do Trabalhador. Eu tinha tentado escalar o vinil, mas eu fiz o primeiro contato com o vinil naquela ocasião, para participar, colocar na programação da Festa do Clima. Aí o Toninho queria colocar na Festa do Trabalhador também. Falei, pô, 2 vezes não dá. Então deixa, já tem outro cara querendo levar também. Isso, importante é o pessoal participar. Exatamente. Que o vinil também, até aquela época, nunca ninguém tinha dado oportunidade nos caras dentro de evento da prefeitura. Então entrou vocês, entrou o vinil, Babilônia, Quinta Avenida. A única atração que eu trouxe de fora, mais que de fora, mas tinha gente de São Carlos e ele tem uma história forte em São Carlos, foi o Frequência Modulada, Maurinho, que tinha uma história marcante na Basque. Então você falava de Frequência Modulada, todo mundo conhecia por causa do tempo que ele imperou na Basque. Que nego chegava a falar até que o Maurinho era sobrinho do Bertinho, não tem nada a ver. De tanto que Frequência Modulada tocava em Abasque. É verdade. Tinha essa história. O Maurinho vem tocar aí porque ele é sobrinho do Bertinho. Né? Por isso que ele toca toda hora aí. Mas ele teve aquela história marcante, né? De Abasque. Então por isso foi a única de fora. O resto foi todo mundo aqui da casa. E valorizar a prata da casa, né? Não tem... Foi bacana, cara. Foi muito legal, foi muito marcante isso daí pra mim. Foi legal. E são lições que a gente vem aprendendo ao longo da vida, que a gente traz isso pra gente, né? Nesse projeto do Roupa Nova, a gente também tá valorizando prata da casa. Exato, então, é isso com aí. participações, sabe? Então vai ser uma surpresa bem legal, assim. E tem muita gente. São Carlos é privilegiado de talentos, cara. Tem muita gente talentosa aqui nessa cidade. Você vê, 2015 a gente fez a Festa do Clima com você e 2016. Depois disso não fizemos mais, não teve mais nenhum convite. Aí agora... A administração nova aí do atual prefeito chamou. Isso, então eu... Quando eu vi lá, eu fiquei contente. Fiquei muito contente. Eu quero agradecer publicamente ao Leandro Severo, né, o secretário da Cultura que está no momento, né? Isso, cara bom. Que nos recebeu lá. Torcedor do Inter, fanático. Recebeu a gente muito bem lá, tratou a gente super bem e cumpriu com o que ele prometeu, né? Eu falei pra ele, faz 9 anos que a gente não se apresenta na Festa do Clima, eu gostaria. Tá aqui o nosso material, analisa, vê se você gosta, né? Também tem isso também. E ele cumpriu. Não, o Leandro é um cara legal pra caramba, vixe. Cumpriu, gostou, aí o prefeito também gostou, foi lá, foi uma realização pra gente voltar nessa Festa do Clima. A Festa do Clima é a maior festa da cidade, cara, assim, de calendário que tem na cidade, é o supra-sumo da festa. Ela tem mais marca do que o próprio aniversário da cidade. Entendeu? Como é que fala? A tradição dela, né? Sim. Ela é cinquentenária já, quase sexagenária. Acho que vai para 60 anos aí de Festa do Clima. Então, ela tem uma tradição muito forte. Eu até falo, bato nessa tecla e parece que estou começando a acordar para isso. Festa do Clima, Laranja com Açúcar lá de Santa Eudóxia, a Festa do Bingo de Água Vermelha, não tem nada a ver com cultura. É um turismo, é um evento turístico. E os caras estão começando a acordar para isso daí. Sabe? Movimenta muito a economia da cidade. Eu bato numa tecla, cara, que São Carlos precisava ter um espaço público de eventos. Por exemplo, o meu sonho, eu fui candidato a vereador na eleição de 2018. Eu tinha lá no meu cronograma
caso tivesse sido eleito, de tentar apresentar um projeto na Câmara. E já dei essa sugestão para alguns vereadores. Teve vereador aí que achou interessante a ideia. A nossa atual rodoviária ali é obsoleta. Ali não tem mais condição de ser rodoviária há muito tempo. É inviável. Né? Totalmente inviável por tudo. Manobra de ônibus, por tudo. Né? Então, assim, de ter um planejamento aí, eu sei que já tem, a rodoviária vai mudar em breve, vai ser na beira do Washington Luiz, que é o correto. O melhor coisa. Né? Vai ser ali perto da UFSCar, ali que eles vão fazer, ali já tem um local ali para fazer, vão começar a mexer. O que eu pensei, cara? Você pegar ali onde funciona a rodoviária hoje e você transformar ali numa espécie de Secretaria de Cultura, onde tem a plataforma dos ônibus, você dividir em 2 palcos ali. Um palco, metade, tá? Um palco virado aqui para Alexandrina, né? Para Alexandrina, e outro palco virado para São Joaquim. Dá para montar 2 palcos grandes ali. E onde funcionam os guichês, funcionar um monte de sala de oficina de violão, oficina de artes, para um monte de coisa onde tem os guichês, entendeu? Um espaço cultural grande. Virar um espaço cultural grande ali. Ali dá para fazer isso, né? E ali onde funciona o terminal urbano, faria palco, tipo um teatrinho de arena ali, entendeu? Remodelar ali, fazer uma espécie de teatrinho de arena, igual tem o teatro de arena do Teatro Municipal, mas fazer um outro teatrinho de arena. Era essa minha ideia ali de um projeto, diz o Lucha, né? Você tem o Luxemburgo, essa história de projeto. Mas era uma ideia que eu tinha, porque ali você poderia fazer evento todo final de semana, de vários portes, então você que manja dessa coisa de logística e de montagem de palco, ali daria para você montar vários tipos de palco nesse espaço da plataforma. Um palco pequeno, um palco médio, um palco grande, ou os 2 palcos ali, como eu falei, para você dividir, entendeu? Que nem numa virada cultural. Se trouxesse virada cultural de novo para São Carlos, se fazer virada cultural ali, ia arrebentar, com 2 palcos. Virada cultural sempre tem 3, 4 atrações. Daria para você montar um backstage para uma atração de um lado e para outra do outro. Já fica, entendeu? E durante o dia a dia, ali os guichês serem oficinas. Era uma ideia que eu tinha. É um negócio muito viável, assim, para a cidade, principalmente na parte da cultura, né? Porque... mas aí aí que eu falei, festa do clima, tornar tudo festa turística, não cultura, desmembrar da cultura, que não tem nada de cultural, é turístico, cara. E com o turismo você capta mais recurso do que para a cultura. Se transforma isso aí em evento turístico, com o Ministério do Turismo lá em Brasília você consegue captar mais recursos. Traz bastante coisa para a cidade, consegue deixar ela até mais glamurosa do que Uma outra ideia que eu tinha, mas agora está totalmente inviável, porque estão aproveitando por uma outra coisa, mas não que eu vou criticar, que acho que está errado, não acho não, acho que está certo também, mas uma outra ideia. O antigo Semosart agora virou um centro equestre lá, o Paraná, lá, o vereador transformou em centro equestre. Mas ali também eu tinha uma outra ideia também, se não desse para fazer essa daí. Transformar aquele local também num centro de eventos, mas aí uma coisa gigante, cara, uma coisa gigante que abrigaria até Tusca. E todas essas festas universitárias que vêm para cá, faria tudo ali. Voltar ao carnaval, esse desfile de escola de samba, montar um sambódromo ali, sabe um negócio grande com arquibancada, tudo, uma coisa... Espaço tem de sobra, né? Então, ali daria. Tem de sobra. Anjo, mas você é louco, isso daí é caro pra caramba. Eu sei que é caro pra caramba, mas existe uma coisa chamada PPA, que é parceria pública, PPP, parceria pública-privada. Você pega de repente um banco da vida aí, faz uma parceria com o banco para ajudar a investir, montar essa estrutura. Durante 20 anos, 30 anos, o banco fazia propaganda ali de graça. Ou uma coisa de bebida. Então, durante 20 anos, só vai a bebida daquela marca ali. A cerveja dele, o refrigerante dele. E ele se expor lá. O cara ajudaria. Claro. Entendeu? Acho que é só um pouco falta de, talvez, iniciativa, de não querer torcer o nariz e se mexer. E São Carlos. Hoje eu estava ouvindo Desculpa, Ronaldo, você que é o entrevistado, mas eu acabo me empolgando. Quando a gente se junta, o assunto sempre... Hoje eu estava ouvindo o Garmendia
no jornal da Jovem Pan, e eu fiquei alarmado, cara. Ele falou que São Carlos hoje carece de 600 vagas na rede hoteleira. 600 vagas é vaga pra caramba. Então, quando tem Tusca, quando tem esses jogos universitários aí, ou qualquer outro evento um pouco maior, sobrecarrega demais, né? Superlota o que tem aqui, tá? Pega Ibaté, pega Descalvado, pega Araraquara, Porto Ferreira, porque aqui a rede hoteleira já não suporta mais. Então você vê quanto que isso é turismo. É um turismo universitário, mas é turismo, traz renda para a cidade. Se investe no turismo, que nem, não pode ter isso uma vez no ano, né? Senão ninguém vai investir, tem que ter um negócio periódico ali. Você vai, então, e o que o turismo ajuda? Ajuda o músico, ajuda o vendedor ambulante, ajuda o cara do hotel, o cara que tem restaurante na cidade, o cara que tem a loja de sapato, de roupa, o cara da farmácia. Todo mundo movimenta, velho. velho. É muito grande, né? Então, é o que eu falei, nós não temos nenhum centro, tem agora na UFSCar, fizeram lá um centro que tem muita coisa disso que vem, a UFSCar acabou fazendo lá, de convenções. Nós não temos na cidade, da parte da prefeitura aí, um centro de convenções. Não tem. E é coisa que tem toda hora aí, na UFSCar, na USP, vem os palestrantes grandes aí, fazer coisa. As formaturas, você que trabalha com formatura. Acho que você deve saber que a formatura das engenharias de USP e UFSCar são as maiores formaturas do estado de São Paulo. Sim. E uma das maiores do Brasil. Não faz aqui, que não tem local para fazer. Eles estão fazendo em nem Araraquara faz mais. Em Ribeirão, em Campinas, chegou a fazer até em São Paulo. Porque não tem local aqui pra fazer, cara. É que a gente só tem um salão grande que é privado, né? E não... Então. E se for atender todo mundo, ele não dá conta, né? Exato. Não dá conta de atender. Mas se a prefeitura pegasse esse lugar que eu te falei aí, transformar em tudo, que nem tipo como é que chama lá em São Paulo? Lá na Marginal, lá, tô falando que tá dando branco. Sambódromo. O Sambódromo, o AMB. Transformar num AMB, cara. Entendeu? Da vida. Você tem tudo no AMB. Você tem centro de convenções, você tem um Sambódromo, tem tudo. Ali, esse pedaço. Tem tudo, infraestrutura. Esse pedaço ali do Semozar daria pra fazer tudo isso daí. Tranquilo. Tranquilo. Tudo completo, né? Você ia ter tudo. Aí o que você podia fazer ali? Nas arquibancadas, embaixo das arquibancadas, fazer alojamento. O pessoal de jogo universitário, não ia pegar todo mundo, mas uma boa parte iria ficar alojado ali mesmo. Você punha uma espécie de bandejão para servir comida para os caras ali. E aí, quem tem comércio, por exemplo, vou falar o nome aqui, um pão de queijo da vida. Então, esse evento, quem vai servir comida para os caras lá vai ser o pão de queijo. O próximo evento é o restaurante São Carlos. Fazer um revezamento, né, dos comerciantes aí que trabalham com a comida, cada evento pôr um diferente lá para servir. Você gera emprego, você gera renda, você gera movimentação da economia, você gera um monte de coisa, né, em cima do trabalho desse. Exato. Né? Entendeu? Porque olha-se muito para quem fez, né? Fui eu que fiz, bonito e tal, mas não vê a praticidade daquilo, né? Mas a nossa cidade cresceu muito, cara. Em 20 anos. Nosso ginásio de Getúlio Vargas, quantos anos ficou parado? Então. Né? Exato. Quantos anos lá criando pomba e pila de pomba? Eu morava ali pertinho, 3, 4 ainda tinha construído errado ainda lá, né? Precisou mexer, né? 3, 4 quarteirões, ficou lá por guerra política, desculpa falar desse jeito, né? Mas assim... Hospital Universitário, exatamente. Tá lá, uma mega potência aquilo lá. Um monte de gente precisando de leito aí. Você vê um monte de gente que durante a Covid veio até a óbito, porque não tinha leito. Até tinha ali, você tem espaço de sobra de leito. Mas não tinha infraestrutura básica, né, para atender, então, mas por causa de política. É complicado, né? Independente se é o X ou se é o Y, isso aí é uma coisa também que está fudendo com a vida do país, cara. Essa polarização política, se é o B ou se é o L. Tem um lado, outro... Eu sou B Brasil. Eu também. Brasil. Eu não carrego bandeira, ninguém não tem político de estimação. O meu B chama-se Brasil. Eu sou esse B, é esse que a gente tem que ser. Entendeu?
Tem que ter oposição e situação, tem, senão também se ficar uma coisa só vira uma merda. Mas não do jeito que está aí. Está esfacelando com o país. E assim, as pessoas estão sendo manipuladas, né? E de ambos os lados. De ambos os lados. E assim, ó, o que vai acontecer daqui a pouco? O L vai morrer, o B lá também vai morrer. O país continua, velho. E aí? Também. Aí tem que começar a reconstruir tudo de novo, né? Lá do comecinho. E nisso já passaram vários anos da vida da gente. Você com 55, eu com 51, que faço amanhã, graças a Deus. Né? Vai saber quantos anos mais a gente tem pela frente. E a gente vai viver bem quando? E os nossos filhos, os nossos netos, e aí como é que ficam? A gente vai viver bem quando? Vai ter que, para quem acredita, né, na reencarnação, vai ter que reencarnar para tentar viver bem mais uma vez? E para quem não acredita, que não vai? A única chance que teve, o cara se lascou. Né? Ronaldo, conta pra nós aí, você falou uns fatos bonitos, bacanas da banda. Agora conta um bem pitoresco, porque você deu risada por vários dias, passou mal de rir que aconteceu lá nos bastidores ou durante um baile. Eu sempre peço pro pessoal contar as histórias pitorescas. Cara, é impossível que não tenha. É impossível que não tenha. Cara, é coisa assim que eu acho que você já cansou de ver, assim, que é vontade de ir no banheiro. Você lembra do Marcelinho, cantor de Matão? Chegou a conhecer o Marcelinho? Não conheci. Mas vamos falar, tem uma chamada de Garganta. Não conheci. Não conheceu? Não. O Marcelo, você vai contar a sua, mas o Marcelinho, ele cantou comigo no Buru, na Fremente. Aliás, foi meu melhor parceiro de palco como cantor, foi esse cara. Nosso ping-pong era instantâneo, fantástico, cara. A química que nós tínhamos um com o outro ali. Aí tinha aquele Clube da Viola em Ribeirão, famoso, que tinha aquelas duplas lá, né? João Pedro e... eu não lembro o nome das duplas agora. Maurício e Marcelo lá, que eram os dois gêmeos, gordão, que depois fizeram bariátrica. João Pedro e Cristiano. Isso. É isso o nome. Até era o Luciano de Araraquara tocou com ele. Então, é isso, Então, o Marcelo foi com eles, foi o Magrão, o Luciano, primeiro de Araraquara, e o Marcelo foi como cantor pra abrir. Os caras estavam numa vibe grande na época, média pra alta ali. Então o Marcelinho era um músico, um cantor de apoio pra fazer a abertura ali, pra fazer o esquenta. E o Marcelo cantava pra caramba, ele virou pastor e parou de cantar. Tá? Lá, pregando a palavra. E ele cantava muito, cara. Muito. Aí pegaram volta pra mim do Roupa Nova, que já é alta, né? O Paulinho já rasgava, né? O Luciano, pra contemplar ele, subiu um tom. E eles estavam todos de branco. E o Marcelinho com um fraque branco lá, um smoking branco, todo, né? Eu te amo, eu vou gritar. Na hora que eu vou gritar, bicho, gritou. Precisou correr pro banheiro, manchou toda a roupa. Cara, essas histórias de banheiro, cara, são as melhores, assim. Porque eu lembro uma vez eu tava tocando no baile, cara, eu não aguentava mais de vontade, sabe? Eu não aguentava mais de vontade assim, de ir no banheiro, assim, e ia pra fazer o número 1, nem era o 2, né? Aí eu virei pro dono da banda e falei, eu preciso ir no banheiro, eu não aguento mais. Ele fez assim, ó. Não demora que daqui a pouco tem música com solo. Aqui, rapaz, que eu nunca urinei tão rápido na minha vida que o cordão de urina saiu dessa grossura. Tem tanta força que eu fiz pra sair logo. Então, cara, e essa é só a marca, né? Que teve uma vez a gente foi gravar lá no Birimbau, já com a próxima parada. E o baterista, o Marquinho de Oi, que tocava com a gente na época, ele chegou lá, a gente lá com o horário pra gravar, e esse cara dentro do banheiro que não saía mais. Ele tinha tomado um porre no dia anterior, ele chegou lá desandado. Ressacão e surtando. Tocava uma música e ele precisava correr no banheiro, sabe? Então eu acho assim que das não deu tempo. Teve alguma que não deu tempo? Não, deu. Era bem, né? Era pertinho. Como tava gravando, dá pausa que a gente tem que ir, né? E dessas histórias pitorescas assim, eu acho que essas foram assim as mais interessantes. Aí teve outra assim que não teve jeito, teve que sentar no acostamento e dar risada, né? Estourou um pneu na ida e um na volta. A gente foi tocar em Patos. Nossa, longe, velho. Chegou longe. Mas saímos aqui em Ribeirão Preto. Anhanguera já. Não, um pouquinho depois do pedágio estourou um pneu.
E na volta, estourou quase no mesmo lugar o outro pneu. Eu não acreditava naquilo. Aí eu sentei... Você fez eu lembrar de uma história aqui, mano. Isso era Réveillon, 1º de ano. Dia 1º. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então você fez lembrar de uma segunda história. Primeira, comigo, me chamaram, já tinha saído do Maurinho, tinha saído do Buru, tava aí a Burso. Aí me ligou, não lembro quem foi, cara. Ah, foi um menino lá de Jaú que cantou comigo na Free Band, o Sandro. O Sandro tinha virado empresário. Ligou pra mim, ô Angelão, então, carnaval. Tô precisando de uma banda urgente pro carnaval. Aonde? Mirandópolis. Já foi? Vixe, eu não lembro. É longe. 150 km pra frente de Araçatuba, quase no divisa com Mato Grosso do Sul. Tá quase nos Andes já, né? É, pertinho. É ali, ó. Montei a banda. Né? Saí, produzi tudo. Deixei tudo pronto. Aí peguei o som de um colega nosso aí. Esse colega nosso tinha um ônibus. Então eu já fiz o pacote com o ônibus do colega. Né? O ônibus dele não era de todo ruim, não. Mas ônibus de banda, né? Padrão ônibus de banda. Sempre tem alguma Nunca coisa. é 100%. Tem um braço caído, né? Né? Tá. Rapaz, na saída aqui, quando tá passando em Araraquara, então a gente ia sair aqui por Ibitinga, né? Pra sair na Marechal Rondon, já lá na frente, lá perto de Lins, já ia sair, né? Estamos chegando em Araraquara, passando ali o pau seco ali, o posto ali. Bom, pneu do ônibus. Que... Cara, e dá um estouro isso. É, e o ônibus dá aquela dançada legal, né? Você segura na mão de Deus. Foi pneu dianteiro ainda, irmão. Nossa, Maria, você segura na mão de Deus ali. E o susto na hora. E o ônibus carregado de som e de músico ali, tudo, né? Já na ida, cara. Na ida. Pau! Aquele ônibus estourou. Beleza, vai, acontece e tal. Mas já perdemos um tempão ali. Né? Já saiu atrasado porque teve músico que chegou atrasado. Aí você já fica, né, naquela, né? Tá. Mas foi. Na volta, rapaz, a gente tava passando, aí resolveu voltar por Bauru. Tava na Marechal Rondon. Tava ali entre Piraju e Bauru. Do outro lado, outro pneu também, mais um, na volta. Então perdeu um tempão ali. E aí, para ajudar, depois que arrumou isso aí, demorou algumas horas, tal, mas arrumou, tal. O motorista quis fazer graça. Ele conseguiu se perder, já estava atrasado pra caceta para chegar aqui, porque estourou o pneu. Chegou ali em Jaú, ao invés de ele pegar Jaú Bocaina para sair no Belisco e vir embora, né? Não, ele foi fazer graça e me sai ali pra 2 córregos ali, Brotas. Deu aquela volta. Nossa, chegamos aqui 1 hora, 2 horas da manhã, que era pra ter chegado aqui, tipo 7 da noite. A gente vai puxando, vai lembrando. Vamos chegar aqui. Da outra, né? 1, 2 da manhã. Agora a segunda história. Rapaz! Já imagino. Rapaz! Nós vamos fazer longe também, cara. Free Band. Ilha Solteira, pertinho também, né? Um tiro de espingarda. Isso. E o nosso saudoso Torinho Morales, Deus o tenha, mas ele tinha uma peculiaridade dele que era desagradável de alguma forma, que o bicho era assim. Já almoçou, pra que jantar? Né? Ó, o bicho, né? Ali, né? E pra voltar, cara, de Ilha Solteira, ao invés de voltar pelo Washington Luiz, não sei se você conhece, você já fez essa região, tem uma outra rodovia paralela, que não é pista dupla, não é pedagiada. Então, para não pagar pedágio da Washington Luiz, que tinha vários pedágios e tal, não sei o que, ele quis voltar para essa rodovia paralela. Que é aquelas que não tem nem mosquito, né? Nem passarinho voando, você não acha, né? Se precisar. Não, é movimentada de carreta pra caramba, os carreteiros também que não quer pagar pedágio. Socorro. Não. E assim, né? Assim, ó. Acostamento quase que zero. Aqueles barrancos, buraco que não acaba mais. Aquelas panelas de buraco, irmão. Coisa de louco.
quando a gente tá chegando ali entre Novo Horizonte e Ipitinga, mais ou menos, não foi um, foram dois. Nossa. Dois pneus, um traseiro e um dianteiro. Aí, vai lá olhar, cadê o step? Não tem. Não tinha step, nenhum. Mas vou te falar uma coisa, rapaz, você não troca um pneu do ônibus. Porque quando estourou do meu, nós pusemos uma chave, um cano na chave, que é daqui da esquina, assim, ó. Eu subi em cima do cano e ele quase me jogou pro outro lado, assim, a porta não solta. Se não chega, não, isso aí eu já vi também. Isso aí eu já vi também. Mas veja só, 1º de janeiro. 1º de janeiro, voltando. Assim, sempre. Você vai achar borracheira onde? Numa pisaça daquela. Se achar, tá bêbado, né? Aí o seu Toninho, rapaz, eu vou dar um jeito que não sei o que. Nós não, aquele puta sol, velho. Né? 1º de janeiro, solzão, lascado, meio. Com fome, sem banho. Doido pra chegar em casa, tudo. Eu vou ligar pro Pelego. Você conheceu o Pelego, João Pelego, lá em Trabiju? Faleceu. Alô, Pelego! Nós estamos aqui na rodovia, tal, não sei o que. Estourou 2 pneus, rapaz. Você pega a minha veraneio. Tinha veraneio. Tá até hoje. Então, tá lá? Tá guardado lá? Você vai lá, você chama o João Anthony, pega a minha veraneio e traz os pneus aqui, vem trocar os pneus. Meu, até ele sair de lá da casa dele, o João Pelego, pergunta pro Buru, era um camarada de quase 2 metros de altura e pesando 200 quilos. Então você imagina a agilidade da criança. E ele tava, 1º de janeiro, você imagina que 1º de janeiro, tipo umas 3 horas da tarde, que estado que você acha que o João Pelego tava? Não comia e não bebia pouco, né? Não. Você imagina o estado que a criança tava. Até ele sair da casa dele, achar o João Anthony também. E Araraquara, né? Não, em Trabiju mesmo. Já tava lá. Já tava lá. Mas mesmo assim, né? 1º de janeiro, velho. Achar o João Anthony, pegar veraneio, encher ali de macaco, caramba, 4, pegar step, 2 step ainda, de ônibus. Né? Mano. A Carol Mancini, você chegou a conhecer, cantora? Já ouviu falar dela? Cantou lá no Buru. Canta pra caramba. Daqui a pouco eu tô vendo a Carol Mancini aqui no celular e anda pra lá e pra cá no celularzinho e tal, não sei o que. Ela não falou nada. Só sumiu lá com o celular. E eu sou muito observador, né? Cara, que essa Carol, né? Tá com o celular pra lá e pra cá. E brava aí falando, não sei o que. Acho que deu 1h30 mais ou menos desse negócio do celular da Carol. Encosta 2 vans. 2 vans encostadas ali no ônibus. Aí o velho olhou assim, seu Toninho. Rapaz, o que é essas vans aí? Aí eu, Carol, paga aí. Eu liguei lá em Araraquara, chamei 2 vans pra vir pegar nós aqui, que nós não temos que ficar aqui. Já é 1º de janeiro. Mas eu vou pagar? É você que vai pagar. O ônibus é seu, você não tem step no ônibus, nada. Todo mundo, cara, já foi catando mala, tudo, não sei o quê. Aí o Fernandão de Dourado, você conhece o Fernandão? O Fernandão tava na banda ainda, né? Ô, seu Toninho, eu fico aí com o senhor, ia pra Dourado. Tinha eu, mas não sei quantos de Araraquara. Tinha mais alguém de São Carlos na época, não lembro quem que é agora, né? Mas ali tudo Araraquara e São Carlos era a banda naquela época lá. E aí, enchemos a van e fomos embora. E o velho, eu vou descontar do cachê. Bravo que não há onda. Onde já se viu fazer uma coisa dessa, me largar aqui sozinho, não sei. Bravo que não há onda. Foi ele, o Kiko e o Fernandão. Ficaram os 3 lá. Depois fomos perguntar, rapaz. O Buru tava onde nessa? O Buru tava com o caminhão, já tinha ido embora com o caminhão. Ele ficava com o caminhão. O Buru ficava no caminhão. O Buru tinha ido embora com o caminhão. E não tava no comboio aquele dia. Depois disso daí, começaram a fazer comboio. Que se acontecesse uma coisa com o outro, não tava perto do outro. Até então não fazia comboio. E é meio separado. Aí depois disso aí começou a fazer comboio. Aí eu perguntei pro Nandão, falei, Nando, que hora que vocês foram embora de lá, cara? Ô, Gelão, eu só sei que eu fui chegar em Dourado na minha casa, cara. Já era 1h da manhã, já do dia 2. Agora, você acha que se fosse hoje, que eu te falei, eu toparia passar por uma... Eu ia estressar, velho. Eu ia pegar ar. Não, mas pelo menos quando o ônibus quebrou nessa volta, aí eu liguei na van, chamei a van pra levar a banda embora.
Você? Isso foi eu que fiz. Eu liguei na van porque eu pensei, não, os caras... Ah, no seu... Não, mas então, Não, você obrigado. tem outro... Você tem outro ponto de vista, isso é diferente. Agora, o seu Toninho não, né, velho? O seu Toninho teve uma época, tinha um motorista lá que chamava Jonas. Velho, pensa no motorista bom. Eu viajava de zóio fechado com aquele cara. Porque os ônibus ali eram sempre meio limitados. Só que o Jonas era aquele tipo de motorista, Ronaldo, que você chegava lá, a gente às vezes ensaiava na véspera do baile. Você chegava lá, tipo, pra ensaiar, tipo, meio-dia, 1 hora pra ensaiar. Você chegava lá, já tava o Jonas embaixo do ônibus, engraxando o ônibus. Ele não tirava o ônibus sem conferir tudo, cara. Ele cuidava do ônibus. Então, tinha gente que às vezes ficava com medo, eu falava, não precisa ter medo não, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Ele pisava legal, né? Mas ele sabia, ele tava pisando porque ele sabia que ele podia pisar, né? E esse Jonas, cara, era um palhaço. E muitas vezes, conforme assim, saía do baile lá, tal, chegava tipo 6h30, 7 horas, dá aquela vontade de tomar um café, né? Alguma coisa, né? Primeiro posto que tinha na frente, o Jonas falou, o seu Moraes, o que você tá parando, rapaz? O que você vai parar? Ah, tomar um café, né? Vamos tomar um café. Não, essa macacada aí vai querer que eu pague o café pra eles, não sei o quê. Problema seu, velho, você paga. Não, eu tenho um batismo lá em Grabiju, você é padrinho de batismo. Mentira, você não vai ser padrinho de nada, você não quer pagar, né? Aí chegava lá, aí ele falava assim, ô seu Toninho, paga lá um cafezinho pingado pra nós. Aí, eu não falei pra você? Agora tem que pagar pra todos esses camaradas aí, eu tenho que pagar. Nossa, Moraes, pô, o senhor vai ajeitar um pingadinho, um pãozinho na chapa? Não, tá bom, pega aí, ó. É um pingado e um pão na chapa, hein? Se pegar mais, paga do bolso. Quem pegar mais, vai pagar do bolso. Aí o cara vai pegar, já anotei, já pegou, pegar outro agora é do bolso, hein? Eu não vou pagar outro, não. Cara, você me lembrou, a gente fez um baile do Havaí agora em dezembro que passou, né? Eu não sei o que erraram lá, que terminou o baile, a cozinha esvaziou todo mundo. Eu falei, eu pedi o lanche da banda. Veio 8 lanchinhos, daqueles lanchinhos natural, sabe? Eu tava em 20. Nossa. Veio 8 daquele lanchinho natural. E foi baile do Havaí. Aí eu achei umas melancias lá, cortei e tal, dei o lanche pra equipe, falei, a Simone veio embora com a Havana. Peguei, dei o cartão pra ela e falei assim, ó, primeiro posto que você achar, deixa todo mundo descer e tomar um café, comer salgado, o que quiser. Isso já vai diferente. O seu Toninho, cara. Então, é nessa que a gente volta lá no assunto do comecinho, você lembra? Do pessoal te respeitar. São com essas pequenas coisas, né? Teve um outro episódio dele, cara. A gente foi tocar em Goiás. É chão, né? É chão demais. É chão. Ele deixava, cara, pra parar imposto pra almoço, quando já é o finalzão do almoço. Pegar ali como é que chama o negócio que põe a comida lá? Bistrô? É outro nome que eu quero falar. Hoje tô falando que hoje tá me dando uns brancos. Quando o negócio já tá quase esvaziado, já tá, né? Daquele jeito. Que é pra não pesar muito depois, né? E ali o posto já tá meio que vazio também, né? Quem tinha que comer já comeu, né? Então dava aquela esvaziada. Então praticamente é o horário que os funcionários do posto iam comer. E geralmente ele fazia isso, né? Então, chegava lá, tal, pegava o que dava pra pegar, não sei o que, né? Tá bom. Aí teve uma vez dessa daí, cara, ele chegou lá, na hora de pagar, ele sempre chinchava. Toda vez ele pichinchava. Ô, rapaz, quanto que deu aí? Cara, tipo, R$334. R$300 tá certo, né? Não, 334. Não, mas dá uma quebradinha pra nós aí, rapaz. Tira aí, o que é R$34 pra você? Então, o que é 34? O cara bateu, né? Virou, né? Cara, o que é R$34 pro senhor? Não, porque eu tenho gasto. E o cara, o senhor acha que eu não tenho gasto nenhum aqui? Virou lá um debate dos dois, né? Tal. Aí ele virou pra. Né? É o seguinte, rapaz, ó. Eu vou pagar os 334. Mas eu nunca mais paro aqui com a minha banda pra comer, viu? Porque eu tô te ajudando aí, tô trazendo um monte de camarada pra comer, pra movimentar o seu posto, e você, por causa de R$34, me faz essa desfeita aí. Então, seus 334, eu nunca mais paro aqui. É um favor que o senhor faz.
O senhor passar reto e ignorar que eu existo. Você viu, rapaz, que camarada mal criado? Ele ainda estava errado, o rapaz aí. Camarada mal criado, rapaz. Não respeitou meus cabelos brancos. Não, mas o Moraes lá era uma figura, rapaz. Eu lembro quando ele estava doente já. Eu fui lá visitar ele, né? Eu não tive coragem, cara. Eu estava até gripado, assim. Eu peguei muita amizade com ele, com o Buru. Eu também. Uma época, assim, tem essas tiradas aí, mas eu nunca tive um problema sequer com aquele homem. Eu gostava muito dele, assim. Eu sabia o jeitão dele, eu respeitava, entendeu? Aí eu cheguei lá, ele estava no quarto, assim, na cama, ele já estava doente já, mas ele estava bem ainda, né, tal. E eu parei na porta, assim, porque eu estava gripado. Eu falei assim, seu Moraes, eu não vou entrar porque eu estou gripado. E conversamos ali um pouco, bastante. Ele era bom de conversa, assim, né? Só boa de conversa. Aí saiu o Buru, falou, não, vamos lá tomar um café. Nós fomos lá na cozinha, lá da mãe dele, né? Tomamos um café, lá voltamos, ele falou assim, pai, precisa de alguma coisa? Ele gritou lá do quarto, o Ronaldo tá aí? O Ronaldo tá aí? Eu cheguei e falei, eu tô preocupado com ele tá querendo saber de você. Então a gente vê, né, que ele também tem um carinho com a gente. Não, né? comigo também, eu não posso me queixar de nada. Comigo, pessoalmente, nada. O segundo ônibus que eu tive, eu comprei deles. Eu lembro. Segundo ônibus. Que é o ônibus que foi da Sorte Turismo. Aquele ônibus também tem história. O ônibus que furou os 2 pneus foi o Sortes. Foi esse comigo também. Então é mal do ônibus, então. Aí, tá vendo? Ah, mas esse outro que eu tô também furou, terminando a pandemia. Do Maurinho? Terminou a pandemia, o ônibus ficou 2 anos parado em casa. Fui tocar aqui em Matão, estourou um na ida e um na volta, um na frente de Batista. Então o ônibus falou, puta, eu vou voltar pra Matão de novo. Tava livre de Matão, tô voltando pra Matão, não quero. Acho que foi isso aí. Foi lá e conseguimos trocar o pneu lá, levamos no borracheiro, trocou, e na volta estourou outro na frente de Baté. Nossa senhora, que coisa, não? O lucro já vai, porque é baratinho um pneu de ônibus desse tamanho, né? O lucro já vai. Mas por isso que eu falo, rico a gente não fica, mas a gente dá bastante risada, né? Ronaldo, deixa o contato da banda Próxima Parada pra quem tá assistindo, ó. De repente, pra sua formatura aí, se tá pra se formar, que nem eu vou me formar daqui 2 anos, já tava meio conversando aqui com ele. Leva a Próxima Parada pra sua formatura. De repente, você tem um din-din a mais aí, quer fazer um casamento chique. Próxima Parada tá na área aí. Então deixa o contato aí pro pessoal. Deixa. Se quiser, as redes sociais da banda, tudo. Nosso WhatsApp é 16 99784 6123. Repita, palhaço. 16 99784 6123. Nosso Instagram, @Próxima Parada Banda Show Oficial. Tem canal no YouTube também ou não? Tenho, mas eu não lembro como é que tá o nome, porque eu publico tão pouca coisa lá. Começa a publicar mais, cara. Isso. Abre outro canal e põe lá, porque é outro... Eu acho que tá como Próxima Parada Banda Show também. Se pesquisar, ela vai achar. Próxima Parada Banda Show. Beleza. Facebook então, também, Próxima Parada. É só procurar lá que já vai ver. Tem algo que eu deixei de perguntar ou de comentar que você queria complementar? Fica à vontade. Não, tá tranquilo. A história tem tanta pra gente falar. A gente vai à noite aqui conversando. Foi bom pra você? Se tiver amendoim, então acabou. Foi bom pra você? Foi ótimo. Não, eu quero te agradecer. Então, tudo vira podcast, é isso aqui, ó. Um bate-papo gostoso, descontraído, para quem tá lá do outro lado também poder dar um pouco de risada também, né? Saber desses bastidores do que é uma banda de baile, das dificuldades também que são bastantes, que muita gente não faz ideia, não imagina. Então, depois tá tudo bonitinho ali. Eu já te falei inúmeras vezes, vou falar sempre, tira o chapéu pra você, cara. Porque a coragem que você tem aí de investir nisso daí é um negócio fabuloso pra poucos. A única coisa, cara, não é pra você essa crítica, não. Você tá se adequando àquilo que o mercado exige, eu entendo isso. Mas uma coisa que eu observo nas bandas de baile hoje, banda show, e eu fiquei triste com isso, o distanciamento da banda, músicos da linha de frente. Eu gosto mais da época que a gente ficava tudo junto um com o outro ali pertinho. Eu vejo que na hora de fazer o layout ali,
Os músicos ficam mais afastados e, sabe, meio que isolado. Eu não gosto dessa cena. Eu prefiro a cena antiga da minha época, que eu subia o cara da bateria, zoava o cara da bateria, eu ia brincar com o cara do baixo, eu ia zoar o tecladista, ficava todo mundo mais perto, mais próximo. Eu vejo hoje, reitero, não é você que está querendo fazer isso. O mercado, eu sei, o mercado exige que você monte o layout dessa forma. Mas ficou muito distante ali, e o músico quase não está aparecendo mais, só aparece a linha de frente. E eu gostava dessa época nossa aí, que aparecia todo mundo, mesmo tendo dançarino, mesmo tendo cantor tendo figurino, ter que trocar de roupa, tal, não sei o quê, mas ficava todo mundo ali, alinhado ali, todo mundo junto, todo mundo perto. E eu vejo hoje que distanciou, entendeu? A banda fica ali no quadradinho dela e a linha de frente totalmente para a linha de frente. Um dos motivos disso daí é o fone de ouvido, né? Tá todo mundo usando fone, às vezes o cara não tem um sistema sem fio para ele, fica com o cabo ali, ele tá tudo preso com o cabo no lugar. Então essa é uma das razões. Eu achei que fosse mais de layout mesmo. Ele sai andando, ele visual, sai sabe? um monte de cabo e volta para trás, sabe? Eu achava mais que era desenho de layout visualizado mesmo, com a iluminação, essas coisas todas. Mas na parte de layout também, você tem razão nisso daí também, porque a gente abre espaço, ó, o balé fica aqui, o cantor fica aqui. A configuração hoje mudou muito vamos pôr aqui 10 anos atrás, 15 anos atrás, sabe? Então, eu percebi isso, eu observei isso. Quem não se adequou, ficou para trás. Sim. É muito interessante isso. Até que tem contratante que não tem tanto conhecimento assim, quando ele vai perguntar da banda, ele não pergunta essas partes, coisas interessantes. Detalhes, ele né? pergunta assim, a banda tem bailarina? Quantas? A banda tem painel de LED? Isso, então... esse visual que ele quer ver, né? Mas não nesses pequenos detalhes, né? Porque na minha época era até engraçado, até isso, cara. Muitas vezes, conforme as bandas trocavam ali, às vezes de dançarina, tal, de grupo de dança, então às vezes não estava ali muito ensaiado. Quantas vezes acabava ficando uma coisa engraçada e depois, na hora, você ficava pé da vida. O passinho do New York entrando, né? Não, isso aí, já te contaram essa? Você me contou. Eu contei? Que não vai cantar e saiu dando risada. Cara, mas que jeito, velho. Aliás, em New York tem duas passagens. Tem essa daí e tem uma outra na Babilônia, né? Da cartola cheia de vômito. Você vestiu ela ou não? Não fui eu. Não? Não. Ali. Coitado, mano. Ela não viu. Eu fui meio... Não é que eu fui malvado, cara. Eu fui omisso. Eu sabia que tinha ali, mas não deu tempo, vamos dizer que não deu tempo de avisar. Né? Não deu tempo de avisar. Quando fui ver, falei, nossa, agora ferrou tudo. E deu no que deu. E essa outra aí, da Free Band, que puta de um baile de formatura lá em Bauru, da medicina da Unesp de Bauru, né? Um baile chique. Aí o guru me pega, coloca uma cortina preta na frente da banda, uns lasers assim, desenhando, como se desenhava a banda na cortina. Um negócio diferente, estava experimentando na época. Tudo bonito, né? Aí lá, tem. Aí, a hora que eu fui fazer o Star Spread the News, Star Spread the News, que eu olho, rapaz, meu Senhor Jesus. Essa história que você me contou, eu nunca esqueci. Rapaz, as porpetas aparecendo assim, sabe? Um cetro na mão, uma cartola, um blazer aqui, o colete todo brilhante, paetê lá, tal, bonito. E aqui embaixo, tudo de fora. Aí eu olhava assim, atrás das porpetas, atrás da panela. Não. Detalhe, gente, não era menina, era menino. Era um quase menina. Então, chocou, não foi só eu, né? A banda, só que eu não conseguia mais cantar. Eu, Star Splendid. Aí a música tudo torta, o tecladista entortou, o Fernando tava na guitarra, Fernando. Fecha a cortina e começa de novo. Não, já tava fechado. Tava fechado. Quem tava lá fora,
É que assim, o que aconteceu? Os desenhos lá, porque o negócio acompanhava os nossos movimentos. Virou uma baderna os movimentos, porque até então era um movimento bonitinho. O único que movimentou bonitinho foi ele, porque o resto virou uma baderna. Né? Eu não conseguia mais cantar a música, velho. Não dava. Eu olhava pra pessoa. E ruim que você vê a cara do cidadão. Depois você lembra da história, né? O duro foi aguentar 4, 5 horas de baile olhando a cara dele, entrando no palco, saindo. E lembrando da história, né? Não, tem uma outra. Quando eu cantei numa banda de Campinas, como é que chama a banda que eu cantei lá em Campinas? Astros e Estrelas. Cara, aquela época dos comícios, que era maravilhoso, né? Pra gente ganhar um dinheiro, tudo, né? 96, cara. 96. A gente foi fazer até Celso Pitta em São Paulo, aquela vez. Nós estávamos fazendo ali Americana. E o cara contratou ali, o candidato, tipo, uma caravana de artistas. Um monte. Começou, tipo, 6 da tarde até meia-noite ali. Sabe? E nós éramos, naquele dia, a atração principal. E um palco bacana ali, tudo. Não era caminhão. Porque muito comício era em caminhão, né? É. Mas os caras montou um palco bacana ali. Só que começou a acontecer o quê, cara? Em vila. O que tem em vila? O que mais tem em vila? Boteco. Né? Tinha... Boteco, cachorro. É, os caramelos da vida, né? Velho, ali naquela esquina era um boteco aqui, o outro atravessando a rua aqui, era um quadrado de boteco. É. O outro aqui. Quatro botecos. O que o cara da campanha fez? Liberou os botecos, os 4 botecos, pros músicos, pra todo mundo que tava trabalhando ali, comer e beber. Aí tinha 2 tiozão da cidade lá da Americana, aqueles tiozão que toca modão de viola, que põe um violão aqui no peito, aqui, toca aqui. É. Eu só assistindo, cara, uma atrás da outra. Falei, isso aí não vai rolar. Não vai dar certo. Não parava, cara. Falou que era de graça, os caras cresceram os olhos. E não comia nada, só ali. Os 2. Falei, vala-me Jesus. Chegou, começou lá a apresentação. Primeiro pôs umas crianças lá dançando, fazendo dublagem. Aquela, tipo que era Titio Doni, que era em Ossalles aí na cidade, né? Faz essas coisinhas aí. Chegou a vez da dupla. Chamou. Primeira música, velho. Amargurado. Entrou primeiro lá. Tá mais pra coalhado do que amargurado. Vermelho, cara. Vermelho, né? Aqui, né? O outro mal conseguia andar. Meio arrastando. Aí começou lá. O outro, assim, né? Do que é feito daqueles beijos. Primeira voz lá. Mandando bem. Tava vermelho. Que eu tirei daquele amor. E o outro lá. Só o jato que saiu depois. E ele. Segunda. Refrão, segunda voz. Vá com Deus. Seja feliz. A hora que foi no seu amado. O segunda. Seja feliz com o seu... Mas, bicho... Lavou. Munhá, velho. Mas... Tem aquele desenho... lá, o The Guy lá, da família lá, que os caras vomitam daquele jato de vômito. Tem o outro também, o Exorcista, né? É, isso. Não, mas saiu assim, cara. Que ele foi... Parecia um cano estourado, voando coisa pra todo lado, mas lavou, velho, lavou. Aí o primeiro, meu gente, meu companheiro não tá bom. Infelizmente teremos que encerrar por aqui a nossa participação. Muito obrigado. Não, aí foi o melhor de tudo. A hora que ele falou muito obrigado e virou de costa, a hora que ele virou de costa, Ele também. Então ficou 2 manchão de vômito no palco, mano. Ficou aquela limpado tudo, mas ficou aquela mancha e o cheiro. Ficou todo, né? É. Aí, conforme eu ia cantar, eu olhava para as manchas de vômito e eu começava a dar risada. Eu ria, lembrando da cena. E eu vi, né? Eu já... Acho que eu já quis ficar assim, porque eu já sabia que ia acontecer aquilo.
Eu só tava esperando. Ah, mas cara, quando a gente sai com uns esquemas assim, cara, você já sai esperando merda, né? Não, legal. Meu companheiro está bem. Tive que encerrar. Desculpem, não sei o quê. Tchau, até a próxima. Virou de costas, foi saindo do violão. Meu Deus. A gente sai preparado porque vai dar de errado, né? Porque o que vai dar certo já tá certo mesmo, né? Que vai ter alguma coisa, algum BO vai ter, né? Isso não tem sempre, né, cara? É incrível, né? Sempre tem um mais engraçado que o outro, mais sem graça. Parece os 7 anões, né? É. E cada um no temperamento, cada um fez uma coisa errada. Só a última do seu Moraes pra gente fechar. Vamos lá. O seu Moraes, a gente foi tocar. Foi em Araçatuba. Um evento bonito, acho que era a festa da Unimed, acho que era. E o Buru caprichou, né, velho, na estrutura lá, tudo. Pôs tudo de bom e melhor que ele tinha. Fantástico. E os caras, nossa, olha, não sei o que, né? O seu Moraes ficava todo orgulhoso, né? Isso foi antes de começar. Lá tava pra começar. O cara lá da Unimed, lá, o médico lá, o presidente da Unimed lá. Nossa, mas olha que estrutura fantástica. Vocês são fora de série, que som, que iluminação, não sei o que, né? Ô, rapaz, você não sabe, nós já fizemos com o Rick Rene, já fizemos com a fulana de tal, fizemos o Vando, Erasmo Carlos, já fomos tocar no Paraguai, já fizemos com a Miranda. Qual das Miranda? A Miranda lá, a cantora. Tá, mas qual delas? Rapaz, agora eu não tô lembrando. Ô, Fernando, qual das Miranda mesmo que nós já fomos fazer? O Fernando, cara, é sarcástico. Você pega na hora, não pega no ar. Não, ele é foda, porque você vê ele sempre quietão, sério, né? Mas para dar tirada, não tem igual. Na maior seriedade. Que foi, seu Moraes? Que foi? Qual das Miranda, rapaz? Me ajuda a lembrar que nós já fizemos. A Carmen. Isso, a Carmen Miranda. O cara, Carmen Miranda? Que Carmen Miranda, rapaz? Você tá ficando maluco? Eu sou velho, mas eu sou tão velho assim. Vem na hora, né? Pro cara falar. Mas o Fernando já deu aquela, sabia que ele ia empolgado, né? Isso, a Carmen. Ele mesmo nem sabia, né? Não, depois ele se tocou. Depois ele se ligou. Isso, a Carmen. Que Carmen Miranda, rapaz? Você tá maluco? Eu não sou tão velho assim. E era a Sula Miranda, mas ele mandou Carmen. Olha, velho, eu quero também deixar registrado uma coisa, viu? O Buru, assim, ele é desse pessoal que trabalha com bandas, assim, eu posso dizer assim que ele é o único amigo confiável que eu tenho assim no meio, sabe? Olha, pra gente falar isso aí, realmente considero ele, assim, irmão mesmo, assim, que a gente compartilha muita coisa junto. Então, Buru, se você estiver vendo aí, ó, te amo. Dois caras que eu carrego comigo aí, três, vou colocar no três. meio, tá? No meio de banda, tá? Sim, de banda de baile. Então, isso. 3 caras que eu carrego, tá? É uma tríade. Rogério, porque foi o cara que me deu a primeira oportunidade em banda de baile. Então, eu sou grato a ele. Ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade aí, pra banda de baile, que eu cantava blues, cantava rock, era alternativo. Ele me deu a primeira oportunidade, então eu tenho uma imensa gratidão com ele. Buru, pela história que eu vivi 11 anos lá na Free Band, então tem muita coisa, eu fui muito feliz lá, né? E um cara que pra mim, ele me ensinou muito, cara, eu aprendi muita coisa com ele, eu gosto dele. Algumas pessoas, ele é um cara até meio polêmico, porque justamente ele quer fazer a coisa ali tudo certinho, coisa e tal. Mas eu aprendi demais com o cara e teve uma história comigo, da parte dele, que eu nunca vou esquecer. O Maurinho, do Frequência Modulada. O Maurinho pra mim é um grande amigo também, é um irmão pra mim. Eu aprendi muito com o Maurinho. E o Maurinho tem uma passagem comigo. Minha perna esquerda, que eu sofri um acidente grave em 87 e tal. E vira e mexe, me dá algum probleminha. E teve uma vez, cara, que eu quase tive que amputar essa perna. Tava ali pra amputar a perna. Tava batendo na trave. Eu nem tava no Frequência Modulada. Eu nem tava. Não sei como que o Maurinho foi ficar sabendo da história. O Maurinho ligou pra mim. Falou, Ângelo, é verdade que tá acontecendo assim, assim, assim com você? Eu falei, Maurinho, é verdade. Ô louco, cara, não, nós vamos dar um jeito disso daí. Eu tenho um amigo lá em Marília, que é médico, não sei o quê.
se não tiver jeito, se me avisa, eu vou te levar lá, eu vou pagar a consulta pra você e não vou deixar amputar sua perna. Não precisou chegar nesse finalmente aí. Mas, porra, cara, nem tava trabalhando com o cara me ligar lá de Matão e ser solidário dessa forma, eu sempre falo isso daí pra ele, pra mim marcou pro resto da vida. Marca, né? Coisa que as pessoas fazem não é o valor em si das coisas, mas é a atitude, né? E o tempo que eu trabalhei com o Maurinho, cara, eu aprendi muita coisa. O Maurinho é um cara muito ético. Não é santo. Santo não existe, você sabe que não existe santo. Mas ele é muito ético, ele quer ir tudo certinho. Sabe, eu aprendi muito, cara. Aprendi muito mesmo questão de já e aprendendo ali com o Buru também, aprendi assim, muita coisa, às vezes até um pouco meio contrário. Buru é gente boa, mas sabe, de vez em quando é meio relaxadão, né? O Mauro já era totalmente ao contrário nessa parte aí, é tudo reloginho, tudo ali, sabe? Né? Então eu aprendi muito mesmo com o Maurinho, cara. Até negócio de licitação, que ele é craque nisso aí, né? Muita coisa, cara. E o Maurinho, ele é muito... aquele cara que ele é visionário. Ele é muito visionário. Ele já falava tempos atrás, gente, ó, aproveita que tá acabando. Banda de baile tá nos dias finais. Então vocês aproveitam, quem gosta, vai aproveitando que não vai daqui tanto e bater em cima do que ele falava. Detalhe por detalhe, cara. Vai acontecer assim, e realmente. Então ele, sabe, eu tenho o maior respeito por ele. O Buru, pela história que a gente tem ali, que é inesquecível, realmente marcou pra minha vida. Free Band foi um dos melhores momentos da minha vida como cantor. Muita história bonita, muita coisa bonita ali, muita coisa bacana. Muita coisa engraçada também. Buru, uma vez eu tava voltando de Jaú, tava eu e o Nelson voltando de Jaú, liguei pra ele. Buru, vou passar aí pra tomar um café pra jantar com você. Mas por que vocês me enchem o saco, que não sei o que tem, que hora que você chega? A cena mais engraçada, uma das mais engraçadas que eu vi com o Buru, foi envolvendo ele, seu Toninho e a Dona Jove. Ele, um dia lá, discutindo feio com o pai, e quando ele ficava bravo, não chamava de pai, chamava direto do Moraes. E mandou o Moraes pra aquele lugar, rapaz. Mandou o velho pra aquele lugar e a Dona Jove escutou. Cara, cena hilária. Ali onde ele tem escritório ainda ali? Não tem mais escritório? Agora ele mudou lá no barracão dele. É no barracão? Mas você chegou a conhecer ele no escritório? Imagina a cena, o Buru saindo dentro do escritório, correndo com a Dona Juventina com um chinelo pra bater de verdade, porque ele mandou o pai pra aquele lugar e ela não se conformava com aquilo. Foi isso que eu te ensinei, foi assim que eu te eduquei. Para, mãe, pelo amor de Deus. E ela com o chinelo correndo. Ele correndo no meio da rua, cara, de bermuda, chinelo de dedo, ele. Aí arrebentou o chinelo, ele caiu. A Dona Jovem bateu. Cara, deu muita risada aquele dia. Ela só sei que eu adoro o Buru, cara. Ele com a família dele. Não, o pessoal é maravilhoso. Manda um beijo pra eles. Você tá lá sempre. Vamos voltar lá semana que vem. Fala que ele tá em falta comigo, que eu vou dar uns tapas na orelha dele. Pessoal, Tudo Vira Podcast, terminando mais um episódio aqui. Hoje, banda Próxima Parada. Cara, deu 2 horas de podcast. Olha só. Não, parece que não passa a hora, né? Mas passou. O Alexandre fica feliz da vida comigo, ele adora, cara. Né? Ele fica muito feliz comigo. Demais da vida. O Dago tem hora também que fala, putz, esse negão aí, fala pra você. Mas valeu pra mim, valeu super a pena. Obrigado, parabéns pela tua história, parabéns pelo teu trabalho. Dá um beijão carinhoso, respeitoso na Simone. Muita força aí pra fase que ela tá passando com a mãezinha aí. Pra você também que tá sendo companheiro dela. Vocês tenham bastante força pra, né, perdurar com isso daí, que não é fácil, não. E sejam fortes na hora que tiver que ser, né? Já passaram também por algumas situações os dois aí, que eu sei, muito triste, né? E estão aí firme e forte. Então é o que eu desejo, cara. Obrigado pelo respeito e carinho que você tem com a minha pessoa. Obrigado pelo Sultans of Swing, pelo Californication, que você me ensinou a ouvir e gostar pra caramba. Obrigado quando eu ia lá na tua casa, a gente tocava bastante figurinha, dava muita risada. Obrigado por tudo, cara. Entendeu? E quando a gente se trombar, que eu estiver fazendo o som, você pode ter certeza que eu vou fazer o melhor pra vocês, igual aquele dia lá na igreja. Sim, claro. Tranquilo. Sempre vai ser o melhor. Depois a gente vai bater um papo, aí já que você está virando produtor, eu tenho os projetos aqui. Os projetos? Tem os projetos
e de repente você pode, se você gostar, abraçar o projeto comigo e me ajudar a produzir um projeto aí que tá em mente. Deixa eu sair do ar e vou te falar o que é. Beleza. Gente, Tudo Vira Podcast, muito obrigado e vai lá na nossa página, dá o like e tudo mais, divulga pra nós aí, tá bom? Tudo Vira Podcast. Valeu!